Costa estava te esperando aqui. Te convido a acompanhar comigo a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. E a gente, claro, que conversa sobre tudo que acontece no mundo e, de alguma forma, impacta a nossa vida, né? Você já sabe. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Os nossos repórteres trazem alguns dos destaques da edição de hoje. E o primeiro é o seguinte: um homem foi preso por vender celulares nas redes sociais e entregar, sabe o que no lugar? Cerâmica. Maicon Leão. Vivi, mas não é igual você tá pensando, que você fazia a compra e chegava a cerâmica na sua casa, não. Ele marcava o encontro ali frente a frente, você chegava a olhar para o aparelho, tudo funcionando, mas num momento de distração ele ficava com o aparelho e te entregava a caixinha e lá dentro, na verdade, não tinha celular nenhum, era um pedaço de cerâmica. Mas esse homem não foi muito longe não, viu? A Polícia Militar conseguiu prendê-lo. Daqui a pouco eu volto com os detalhes e com algumas dicas pra gente não cair em golpes como esse. Precisa, né? Porque que audácia. Até já, Maicon. E a Polícia Civil de Formosa concluiu investigações sobre a morte de Gislene Ramos de Jesus, de 26 anos. Kátia Gomes. A jovem de 25 anos foi assassinada pelo namorado com quem tinha um relacionamento há apenas 15 dias. Ele confessou que deu pelo menos 3 socos na cabeça dela e ela teve um traumatismo craniano. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Ok, aproveita para atualizar aqui as informações que chegaram para a gente pela produção, né? Inclusive a idade dela, o que foi que aconteceu. A gente já conversa com você, Kátia. Mulher é presa por furtar joias e dinheiro das casas onde ela fazia faxina na Asa Norte e no Noroeste. Vanessa Vitória. Ela era contratada para limpar o chão, os banheiros, os vidros, mas fazia o limpa era onde tinha coisas de valor. Ia pro closet, pro armário. Daqui a pouquinho a gente conta como é que era essa faxina dessa mulher aí que foi pega. Tem que ter um cuidado danado também com isso, né? Pessoas que a gente coloca dentro da nossa casa, né, Vivi? Até já. E você, já anotou o nosso WhatsApp? Olha aqui ele no telão para você, 996232421. Salva aí no seu celular. Começa a seguir a gente também nas redes sociais, você que gosta de acompanhar tudo que está acontecendo na internet. Então, olha aqui, o nosso perfil é o @SBT Brasília. Você também pode mandar mensagens por lá ou pelo WhatsApp, comentando alguma reportagem que a gente traz ao longo do jornal. Também sugerindo alguma reportagem que a gente pode ir aí até a sua região. Algo que foi de extrema relevância e pode servir aí de incentivo para as pessoas. Alguma coisa que você já tentou resolver e não deu certo, a gente pode te ajudar? E aquela foto, hein, que você tira acompanhando a gente aqui ao longo do jornal e a gente se sente cada vez mais próximo um do outro. A gente tem algumas para poder mostrar aqui ao longo dessa edição. E olha isso, eu quero estar cada vez mais perto de vocês. E a sua voz é importante para mim, é importante aqui. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, porque hoje é quinta-feira, 31 de agosto, e a gente já está no ar. Vamos juntos? Vamos começar tentando entender aqui um caso, porque a Polícia Civil de Formosa concluiu as investigações sobre a morte de Gislene Ramos de Jesus, de 25 anos. A suspeita é que ela tenha sido assassinada pelo próprio namorado, um homem de 20 anos de idade. Antes de ser preso, o suposto autor teria enviado, inclusive, um áudio para um pastor que era amigo dele, pedindo ali orações, contando que tinha perdido a cabeça, né? Vamos conversar aqui com a Kátia Gomes, porque ela está desde cedo nesse assunto, teve uma coletiva e ela vai trazer mais detalhes, inclusive atualizando esses dados para a gente. O que foi que de fato aconteceu? Agora a polícia conseguiu esclarecer. Kátia, boa tarde. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, infelizmente, esse homem de 20 anos, que não teve o nome revelado, assassinou a namorada, Gislene Ramos de Jesus Santos, de 25 anos. Ela estava passando alguns dias na casa dele, estava dormindo na residência, até que a kitnet que ela tinha alugado fosse liberada. Durante esses dias, ele já apresentou ali um comportamento
ciumento, possessivo, e ela, inclusive, já queria pôr um fim no relacionamento. Já tinha, inclusive, contado para uma amiga que não queria mais se envolver com ele. Mas como ela estava aguardando sair uma kitnet que ela iria alugar, ela acabou aceitando ali a hospedagem desse homem. Teve um dia que ela estava na casa dele, ela saiu, não dormiu na residência e, por isso, ele teria ficado irritado. Ele saiu para beber, quando voltou, chegou na casa, começou a agredir a namorada. Primeiro apertou o pescoço dela, depois deu vários socos. Depois que isso aconteceu, ela acabou morrendo. Ele ainda tentou esconder o corpo dela próximo a um brejo que fica ali ao lado da casa dele, mas no dia seguinte ele se arrependeu. Ele, inclusive, confessou o crime para a ex-mulher, a mãe dos filhos dele, e a ex-mulher foi quem disse para ele: olha, se eu fosse você, eu me entregaria, você deve se entregar, você deve responder pelo crime que você cometeu. Foi exatamente isso que ele fez. Ele procurou a polícia militar, se entregou e ainda apontou o local onde estava o corpo. Bom, para dar todos os detalhes desse crime cruel e frio, eu vou conversar agora com o delegado que está cuidando dessa investigação, Danilo Menezes. Delegado, muito obrigado pela sua atenção. Que história, não é, delegado? Eles se conheciam há apenas 15 dias, ela acabou mudando para a casa dele de forma provisória e ele perdeu o controle, estava bêbado e cometeu esse crime. Conta pra gente tudo o que aconteceu. Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da SBT. Infelizmente, a gente vem aqui noticiar, né, a conclusão de mais um triste caso de feminicídio aqui na cidade de Formosa. Por isso que a gente bate muito na tecla de que no mínimo sinal de violência ou no mínimo sinal de agressividade, as mulheres têm que, de fato, levar ao conhecimento das autoridades essas situações para evitar que desfechos tão tristes, né, como esse acabam acontecendo novamente. Então, de fato, o seu resumo aí foi muito bem feito. Ela estava morando lá na residência apenas por 15 dias, só até aguardar ali quando fosse liberada a kitnet que ela teria alugado e ela iria mudar e levar as coisas dela, que também já estavam lá na residência, para essa kitnet. E ele bebeu, né? Chegou em casa, tinha bebido, estava nervoso com ela, porque na noite, o crime foi de terça para quarta, e na noite de segunda para terça ela não dormiu em casa. Ele foi para a casa da ex-namorada na própria terça-feira, fez uso de bebida alcoólica, segundo ele mesmo, possivelmente também de drogas. Acabou chegando em casa mais tarde, quando ela já se encontrava no local, perdendo a cabeça ali na discussão e acabando por ceifar a vida da jovem Gislene, né, que tinha muita vida aí pela frente. Acabou tendo sua vida precocemente ceifada por um ato impulsivo e irresponsável do suspeito. Delegado, quando ele chegou na residência, a primeira atitude dele foi tentar enforcar a namorada. Quais foram os detalhes que ele passou aqui na delegacia? Inclusive, um vizinho teria até ouvido um barulho. Justamente, Kátia. Quando ele chegou na residência, uma discussão ali já teria se iniciado de pronto entre eles e ele teria tentado segurar o pescoço da namorada, da Gislene. Ao segurar esse pescoço, a Gislene, possivelmente ali desesperada, num ato de tentativa de se desvencilhar daquela situação, acabou arranhando ele muito no pescoço, no rosto e aqui na região do peito. Ele, como mais forte, nesse momento ela tentou gritar, pedindo para que ele não fizesse isso com ela, e um vizinho que é bem próximo mesmo ali do quarto onde que eles estavam, o vizinho nos relatou que chegou a ouvir ela pedindo desesperadamente e com dificuldade de falar, ou seja, não foi um grito, possivelmente ela já estava apertando o pescoço dela, pedindo para que ele parasse com aquilo e não fizesse aquilo com ela. Pelas investigações, a gente acredita que nesse momento ele já teria efetuado algum golpe, possivelmente um murro com objeto contundente, né? A gente acredita que o murro no rosto dela, ela teria vindo ao solo. Ao cair ao solo, possivelmente tinha dado outros murros ou chutes. A gente consegue provar que foi com vários múltiplos golpes com objeto contundente. Seria murros ou chutes no rosto dela. E ela, a hora que ela parou e ficou quietinha, ele observou e já percebeu que, na verdade, tinha ceifado a vida dela. O exame médico legal apontou que, na verdade, a Gislene faleceu por
traumatismo crânioencefálico, tamanha energia utilizada nesses golpes que o suspeito acabou dando da vítima. E depois de cometer o crime, a primeira ideia dele foi fugir, né, Kátia? Então ele resolveu esconder o corpo. Ele mora na residência que aos fundos tem um portão, então tem um portão de acesso à frente, mas também tem um portão de acesso aos fundos. Ele tirou uma churrasqueira que estava tampando esse portão, abriu o portão e foi levando pouco a pouco o corpo dela, né, que acaba para uma pessoa sozinha pesado. Foi levando e deixando ela no chão, levava e deixava no chão várias vezes, até chegar lá na proximidade de um brejo, que é bem aos fundos, onde foi o local que ele deixou o corpo da Gislene. Agora, detalhe desse caso é que o nariz dela começou a sangrar depois que ela recebeu esses golpes na cabeça. Ele pegou uma calcinha dela e tentou estancar esse sangramento. Como que foi? Qual foi a situação que ela foi encontrada? Inclusive, a roupa dela estava um pouco, né, ele deixou o short ali no meio das pernas. Quando a gente chegou na cena, causou muita estranheza, porque era uma típica cena de um possível crime sexual, uma vez que havia uma calcinha na boca, que a gente imaginou que poderia ter sido utilizada para impedir que a pessoa gritasse, e também as calças, o short dela estava abaixado, estava um pouquinho abaixado só. Mas a gente percebeu que, na verdade, posteriormente, né, juntando todos os elementos da investigação, como um dos golpes atingiu o nariz, causou uma hemorragia bilateral na região da narina. E essa hemorragia acabou que gerava muito sangue geraria um trilho de sangue. Ele, nessa tentativa, depois dela já morta, de estancar, como você mesma disse, esse sangue, ele colocou a calcinhas aqui na região do nariz para que esse sangue não pudesse descer e não pudesse fazer um trilho, uma vez que a intenção dele, assim que cometeu o crime, era de ocultar o cadáver e fugir da cidade, para que ninguém descobrisse ou que se descobrisse tivesse uma dificuldade muito maior, tanto de levantar detalhes da dinâmica, quanto de prendê-lo posteriormente. Agora, ele morava ali na residência com a avó, que ele considera como mãe, o namorado dela. Nenhum dos dois escutaram, mas eles estavam em casa dormindo. Isso que chama também muito a atenção. Ele cometeu o crime com a avó e o namorado dessa avó dentro da residência. Isso, eles estavam dentro da residência. Inicialmente a gente até pensou na possibilidade real dessas pessoas terem ouvido, né, alguma confusão ali e não terem falado para a gente. Mas posteriormente a gente entendeu que, na verdade, não teve muito barulho, não teve muita briga. A perícia criminal comprovou que o quarto, apesar de ter sido modificada a cena do crime, ele não estava bagunçado, com aquele sinal típico de luta corporal prévio. E o próprio vizinho, que é exatamente do lado, porque o quarto da avó, no caso, que inclusive tem vários problemas de saúde, e do próprio padrasto, ele fica bem longe, que é uma meio água, então fica na ponta oposta da residência. Já o quarto do vizinho fica próximo mesmo, colado. E o vizinho relata de fato que o único barulho que ele ouviu foi uma mulher, supostamente, ele acreditava ser ela, porque ele conhecia a voz, tendo o pescoço apertado e tentando dizer de forma alta, sem conseguir, que era para o suspeito parar de fazer aquilo com ela. Kátia. Inacreditável. E detalhe, Viviane, esse homem, ele ainda dormiu depois de ter matado a namorada. Olha, esse caso é tão absurdo, a gente ainda parar para pensar que só depois de pouco tempo ali de relacionamento ele foi capaz de tamanha violência contra essa mulher. E a gente comentou aqui logo no início que inclusive tinha um áudio que ele teria mandado para um pastor logo depois de ter cometido, né, esse crime. E a gente vai ouvir aqui, ele bem curtinho, para depois a gente continuar essa nossa conversa. Kátia, pode rodar, por favor. Bom dia, pastor. Tudo bem, senhor? Pastor, só que já avisar o senhor que eu vou ser preso. Fiz uma polícia ontem. E vou me entregar agora, tá bom? Queria que você fizesse uma oração por mim. Olha só que situação, né? Ele ainda manda esse áudio para o pastor. Agora, esse pastor chegou a ser ouvido para contar como que era a índole desse homem?
Ele chegou a ser ouvido, delegado? A gente ouviu várias pessoas, né? Dentre elas, algumas pessoas com quem ele teria comunicado. Ele não falou só com o pastor. Apenas para deixar claro, para a gente traçar um pouquinho da personalidade dele, a gente ouviu a mãe dos filhos deles, a gente ouviu a a namorada anterior dele, para tentar traçar um pouquinho do perfil dele, do ponto de vista comportamental, uma vez que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. E o que a gente conseguiu levantar é que ele tinha uma pessoa de comportamento muito, mas muito mesmo impulsivo. Então, a mãe do filho dele relata que teria terminado, inclusive tem uma mensagem, por conta de agressões, inclusive nas mensagens que ele mandou para a ex, ela fala, mas também você perde a cabeça, e eu mesmo te larguei porque eu estava cansada disso. Alguma mensagem bem nesse sentido. Então, o que a gente percebeu é que, embora ele não tivesse ocorrência, isso já teria ocorrido outras vezes. Com a outra namorada, a gente tinha informação de que ele teria jogado uma foice nela. Mas ao ser ouvido aqui, ela falou que ele realmente era impulsivo, xingava, quebrava as coisas dentro de casa, mas que ele nunca teria agredido. E o curioso, Kátia, o curioso a situação que a gente teve é que em uma mensagem que ele manda para a ex-namorada, ele fala que iria se entregar, uma vez que ela convenceu ele a se entregar, mas que ele queria muito que quando ele saísse da cadeia, ele ficasse junto com ela. Ou seja, depois de tudo que fez, essa preocupação realmente soa ofensiva a qualquer mínimo senso de moralidade por parte de qualquer um de nós. Ele mandou essa mensagem para a mãe dos filhos dele, que foi a mulher que ele confessou ter cometido o crime, que convenceu ele a se entregar. Exatamente. Depois de cometer algo tão grave com a pessoa que ele tinha um relacionamento tão superficial, pela questão do lapso temporal mesmo, só 15 dias, a preocupação dele ainda parecia ficar bem com a ex-mulher. E, delegado, depois que ela convenceu ele a se entregar, ele procurou a polícia militar, inclusive a PM até estranhou a forma que ele chegou, ele estava nervoso. Como que foi esse momento? Justamente, ele foi diretamente até o batalhão da polícia militar, chegou lá, os policiais estavam lá, ele chamou um dos policiais e falou que teria matado a namorada. Assim, a princípio, o pessoal da polícia militar até estranhou a ação dele, porque ele estava muito nervoso, achando que poderia ser algum trote, o que infelizmente não é tão incomum. Mas ele insistiu, né? Ele falou na situação, eles falaram se poderiam indicar então onde que estava o corpo, e ele de pronto foi com a polícia militar e indicou o local onde que ele teria deixado o corpo da Gislene. E lá estava de fato próximo a esse brejo, o corpo inclusive estava coberto. Tinha uma espuma ao lado do corpo, essa espuma estava jogada em cima do corpo, o corpo estava com a cabeça para o lado de baixo, porque é uma baixada, né, onde corre uma água, inclusive, como se tivesse uma mina ali, e eu acredito que a cabeça estivesse ali no máximo a 40, 30 centímetros já da água, bem próximo do brejo. Delegado, o senhor até disse que quando o corpo foi encontrado, a roupa dela estava um pouco para baixo. Existe algum indício ali dele ter cometido violência com ela ou não? O que a perícia apontou? A princípio a perícia apontou a ausência de elementos a indicar uma prática sexual forçada. Então, e também a ausência de elementos a indicar uma prática sexual pós-mortem, porque isso deixaria vestígios claros ali no corpo da vítima. Então essas duas hipóteses estão a princípio descartadas, mas conforme narrado pelo próprio perito criminal aqui, o Dr. Douglas, ainda resta fazer um exame, né? Isso vai ser mandado depois, embora o inquérito tenha sido concluído depois para o Poder Judiciário, para ver se tinha ali elementos de sêmen no corpo dela, uma vez que houve sim a reação à luz forense, apontando indicativos de que tivesse sêmen ali, o que não descarta que pudesse ter sido uma relação consentida antes da prática do crime. E, delegado, na hora que ele confessou o crime, ele justificou, ele disse por que perdeu a cabeça na hora que chegou em casa? A gente sabe que teve essa questão dela não ter dormido na residência, mas ele conseguiu explicar? Não, ele não apresentou nenhuma explicação do que teria feito ele perder a cabeça.
o que faz a gente pensar, né, Kátia, que é algo muito pequeno para uma reação tão grave, tão dolorosa para todos, para a família, para os amigos e para a gente como sociedade como um todo, porque, na verdade, do ponto de vista do que a investigação levantou, é que a gente não teve motivo nenhum, nem não justificativa, porque justificativa não tem de forma alguma para agredir uma mulher, mas ele agiu, mesmo na cabeça dele, parecia não haver motivo nenhum, ele não soube explicar o que teria levado ele a perder a cabeça, talvez cumulativamente ali, o uso de álcool e drogas, aliado ao comportamento impulsivo dele, que já foi relatado no inquérito policial. E foi uma surpresa para a avó dele, que inclusive estava na residência. O senhor disse que ela tem ali problemas, ela é usuária de cadeira de rodas, não é isso? Ela ficou surpresa? O que ela falava sobre a vítima? Ela falou muito bem da vítima, falou que o tempo que morou lá na residência, ela foi uma pessoa muito tranquila de lidar e falou que era inexplicável o que o filho, neto, né, porque ela tinha ele como filho também, porque ela cuidava dele, o que ele chegou a fazer com a Gislene. Então, assim, o que ele fez não contou com o apoio de ninguém, inclusive da família dele. A repreensão foi uniforme, seja da família dela, óbvio, seja da família dele e seja de nós, né, sociedade como um todo, que moramos aqui na cidade de Formosa e que ficamos chocados com esse tipo de situação. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, Viviane, esse é o segundo crime de homicídio envolvendo, né, feminicídio aqui em Formosa este ano. Eu volto com você. Pois é, você sabe que tem só um detalhe que eu queria só checar ainda com o delegado, porque ele estava contando aí que durante as investigações, identificou então que ele não tinha nenhuma ocorrência, né, de violência, mas a ex-namorada já contava que ele tinha todo realmente esse ímpeto de violência. Quer dizer, a importância de registrar uma ocorrência contra um marido, ex-companheiro, enfim, que demonstra ele qualquer tipo de violência, de agressão, porque se por um acaso tivesse tido uma ocorrência contra ele, nesse momento a polícia poderia ter pelo menos suspeitado, né, de uma forma mais ali clara de que ele poderia estar envolvido nesse crime em relação a Gislene? Porque a princípio nenhuma vítima foi agredida, não é isso, delegado? Não, na verdade a última ex teria sido agredida uma vez e a ex anterior não falou de agressão, mas narra ali crimes, né, como injúria no âmbito doméstico, como dano por quebrar as coisas dentro de casa, e é muito importante isso porque é pedagógico. Respeito é a base de qualquer relação humana. Então, se você está dentro de casa com a pessoa que coabita contigo e essa relação rompe o respeito e começa a se romper de uma forma tão trágica que ali se vira agressão, vira xingamentos, vira momentos de ira ali quebrando as coisas dentro de casa, isso deve ser comunicado à polícia, deve ser comunicado aos órgãos, até porque para as medidas serem tomadas, para que o agressor entenda que existe um mecanismo legal que coíba aquele tipo de ação, porque muitas vezes começa agredindo, começa xingando, passa para agressão, essas agressões se intensificam, infelizmente isso entra nas cifras negras porque não é denunciado e acaba incentivando essa pessoa no sentido de achar que não existe lei, não existe punição para isso e infelizmente, em casos mais trágicos, né, acaba desaguando no feminicídio. Então, a importância aí de poder estar relatando às autoridades esses crimes ocorridos dentro de casa é muito importante, não só para o caso em si, para evitar que progrida para algo mais grave, mas do ponto de vista pedagógico, para evitar que o suspeito faça aquilo, inclusive, com outras mulheres. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. E olha, ele tem, né, na verdade, apenas 20 anos. Volto com você, Viviane. Pois é, quando a gente para pensar, meu Deus do céu, a vida inteira que esse homem tem pela frente, né? Esse garoto, como você falou, 20 anos. E agora fica, então, também mais esse detalhe, essa dica que a gente sempre fala, né? Qualquer sinal a pessoa realmente deve observar para tentar se afastar. Mas como ele estava contando, o delegado estava contando dessa ex-companheira que dizia que ele agia muito no impulso,
Bom, quando a pessoa age dessa forma, sem pensar muito, então a linha fica muito tênue para cometer uma violência de fato. Olha, nosso carinho para toda a família dela. Obrigada pelas informações. Até já, Kátia. Agora, atenção, viu? Essa história aqui serve de alerta para você que está pensando aí em comprar um celular novo. Olha só o que aconteceu. A Polícia Militar prendeu um homem que é suspeito de usar as redes sociais para poder vender cerâmica, gente, como se fosse celular. Olha só, ele anunciava, inclusive, esses aparelhos nas redes sociais e combinava um local para entregar o produto ao comprador. E aí chegava a mostrar um celular real funcionando para deixar a história ali ainda mais verdadeira, né? Mas na hora de entregar a caixa, ele trocava o aparelho por um pedaço de cerâmica. Gente, quando a vítima abria a caixa e percebia que tinha caído em um golpe, aí esse golpista já estava bem longe, né? Vamos entender melhor essa história, gente, com o Maicon Leão, para poder a gente realmente conseguir evitar cair em golpes como esse, porque eu tô tão impressionada com essa história. Quando eu comecei a contar ali, eu fiquei pensando, Maicon, bom, de repente ele entregava, né, mandava alguém entregar, ele tinha a audácia de levar esse aparelho direto para a vítima. Pois é, Vivi, às vezes quando a gente ouve falar em um golpe como esse, recebeu um pedaço de tijolo, um pedaço de cerâmica ali no lugar do aparelho telefônico, o que a gente pensa? Comprou ali para que o produto fosse entregue em casa. Mas nesse caso a gente está falando de uma ação em que a pessoa marcava o encontro ali com o golpista, chegava frente a frente. Vivi, a vítima pegava no celular, triscava ali, olhava, mexia. O pior de tudo, ele apresentava para essas vítimas a nota fiscal, trazia ali toda uma sensação de que as coisas estavam acontecendo da maneira correta, na legalidade. Às vezes, quando você vai comprar um produto ali pela internet, você fica preocupado, nossa, será que esse produto não pode ter sido roubado, alguma situação assim? E aí, a nota fiscal trazia para a vítima ali a falsa sensação de segurança de que, olha, tá dentro da legalidade, tá certinho o aparelho, vou fazer o pagamento. E aí, Vivi, nesse caso, tinha um outro detalhe. Esse homem pedia para que o pagamento fosse feito em espécie, em cash ali, ó, dinheirinho na mão. E aí, no momento em que está ali acontecendo a negociação, a pessoa já teve ali o contato com o aparelho, se empolgou mais ainda para a compra, né? Porque quando a gente vai comprar um celular, a gente gera aquela ansiedade, o desejo. Você vê ali e fala, não, finalmente, achei o produto que eu quero, é esse. E aí ele falava, ó, conta o dinheiro aí, para a gente ter certeza que está tudo certinho. E no meio dali, enquanto a pessoa estava fazendo a contagem, surgia uma distração. A polícia ainda não sabe ao certo se seria um comparsa dele ou se foi apenas realmente um acaso, mas no meio dessa contagem, nesse caso específico, uma outra pessoa entrou em cena, acabou abordando os dois ali, falando que a área era perigosa e tal. E nesse momento de distração, Vivi, o que aconteceu? Esse criminoso pegou o celular, guardou e acabou entregando a sacola para a vítima, Vivi, com um pedaço de cerâmica ali no lugar de onde deveria estar o aparelho. Por sorte, essa mulher acabou percebendo isso ali perto mesmo, poucos minutos depois, e acionou a Polícia Militar. A gente vai falar inclusive com a equipe, explicar um pouquinho pra gente como é que foi essa ação. O soldado Dantas está aqui com a gente. Soldado, vocês estavam ali na região e foram abordados por essa mulher. Ela disse o que naquela hora? Boa tarde. Positivo, a gente foi abordado pelo casal, foi quando ele falou que havia comprado um celular iPhone e que no local do celular estaria uma cerâmica, né? Disse que o indivíduo estava logo à frente, deu as características do indivíduo, foi quando conseguimos efetuar a abordagem e pegar o indivíduo com os dois aparelhos celulares que foi apresentado para a vítima. Conduzimos o indivíduo e as vítimas para a 15ª Delegacia de Polícia e lá foi tomadas as providências cabíveis. Soldado, então o casal ficou ali observando ele na região e conseguiu indicar para a polícia, então, para onde que esse criminoso tinha ido? Positivo, o casal indicou aonde o indivíduo estava, no local. O que chama a atenção num caso como esse é que assim, a gente já viu vários casos de golpes em que esses produtos são enviados ali pela internet, não tem esse contato direto. Ali ele criava uma situação para distrair essas vítimas? Positivo, lá o indivíduo criava toda uma situação, um contexto fático, onde a vítima acreditava na situação e no momento ele conseguia fazer a troca do celular. Ele utilizava do dinheiro em espécie para a vítima precisar contar e abaixar a cabeça naquele momento, que era o momento que ele fazia a troca do celular. Era uma estratégia então, ele já dizia para a pessoa, olha, não tem Pix, tem que trazer em dinheiro.
Positivo, ele já falava para a vítima trazer o dinheiro em espécie. Nesse caso específico, o casal relatou para vocês o que foi essa distração ali que acabou fazendo com que eles se assustassem e não percebessem a troca do aparelho? Positivo, o casal relatou que chegou outras pessoas falando que o local era de ponto de droga e que ali não poderia ficar outras pessoas também traficando. Foi quando o indivíduo falou que o local era perigoso e que era melhor eles saírem dali, fazer rápido a transação e sair do local. Eles saíram do local no momento após e percebeu logo depois que era uma cerâmica e não um celular. Ou seja, já criaram ali para esse casal uma sensação de medo para adiantar e diminuir a atenção que eles tivessem na operação ali. Exatamente, criou uma sensação de medo para diminuir a percepção do golpe no momento. E soldado, depois na delegacia, fazendo a checagem da documentação desse criminoso, vocês descobriram que essa não foi a primeira vez que ele aplicou esse golpe. Positivo, na delegacia foi constatado que ele já tinha outras passagens pelo mesmo crime, né? Ou seja, continuava aí agindo da mesma forma. E viu um outro detalhe que chama atenção? É que a gente está falando desse golpe específico, mas enquanto a equipe estava lá na delegacia registrando essa ocorrência, a prisão desse criminoso, outras vítimas de golpes praticamente semelhantes, apesar de não terem reconhecido ele como autor, estavam na delegacia para registrar ocorrências de situações parecidas. Positivo, tinha outras vítimas de situações semelhantes na delegacia registrando no momento que a gente conduziu ele. Não reconheceu ele como autor, mas o modus operandi da situação era a mesma do indivíduo. Ou seja, o que traz pra gente aquela situação de redobrar os cuidados na hora de fazer uma transação como essa, né? Às vezes a gente pensa que por estar ali pertinho, frente a frente, está seguro, não tá, né, soldado? Positivo, redobrar, olhar a situação dos valores muito abaixo, preços muito diferentes do valor real do celular, ter essa atenção, que isso eles utilizam para chamar a atenção e aplicar o golpe. No caso de uma transação como essa, o que a vítima pode fazer ali para tentar se resguardar? Tá sempre indiciando o valor, Pix, tentar trabalhar com a situação do Pix, né? Olhar antes de sair o celular, conferir realmente, porque eles sempre tentam colocar numa sacola ou numa caixinha, sair com o celular em mãos, não tá saindo com o celular na caixa ou em nenhuma sacola, tá com o objeto sempre em posse da pessoa que vai comprar, porque eles conseguem nesse momento esconder dentro de algum recipiente, né, vamos dizer, da caixa, sacola, eles sempre entregam com alguma coisa assim. Vivi, um detalhe que chama a atenção é que a gente tem reparado em praticamente quase todos os golpes, é que ali também tem um ladinho de responsabilidade da vítima. Nesse caso, o aparelho tinha um valor bem abaixo de mercado, então você precisa ficar redobrando os cuidados e atenção, coisas que vão te despertar uma certa desconfiança ali. Será que isso está certo mesmo? E como o próprio soldado disse, se você está fazendo a compra de um aparelho ali, não confia na sacolinha, não confia na caixinha não, vai lá, pega o aparelho, mesmo que a pessoa te coloque ali uma certa pressão, crie um medo, como foi nesse caso, que ali provavelmente comparsas desse criminoso criaram ali, que era a situação de, olha, vocês estão num lugar que é ponto de tráfico de drogas, vocês não podem traficar aqui não. A pessoa, gente, eu vim só comprar um celular, estou sendo confundido com um traficante. Você já gera ali aquela situação de pânico na pessoa, aproveitando disso, o criminoso já pressiona ali para, vamos adiantar essa transação que a gente está correndo perigo aqui. Ou seja, tem que redobrar o cuidado e também selecionar locais para fazer esse tipo de transação. Às vezes um ponto mais seguro, um local que tenha uma mais movimentação de pessoas, câmera de segurança, que não vai dar para ninguém chegar, por exemplo, usando essa mesma desculpa, né, soldado? Positivo. Tentar procurar um ponto onde tenha maior movimento, um local de segurança, locais onde realmente tem um movimento que dê para evitar esse tipo de transação, né? Porque o local onde foi feita a transação é muito conhecido como Feira do Rolo, locais onde vende celulares roubados e todos esses mecanismos. É um local onde é totalmente propício para aplicar o golpe. Seria exatamente essa conscientização de estar sempre num local mais seguro, onde possa estar conferindo o equipamento e saindo com ele em mãos, né?
Obrigado pela sua participação, parabéns aí a toda a equipe. Vivi, pelo menos esse por enquanto não vai estar aplicando golpe em ninguém, mas vamos redobrar os cuidados, né? Ainda bem, que loucura, né, Maicon? Fala assim, quando a gente começou a conversar ali, a gente fica pensando, nossa, que cara de pau, né? Foi lá, entregou pessoalmente esse celular, na verdade, a cerâmica para a coitada da vítima. E a gente acha que isso daí é raro. Mas aí a gente conversa agora, então, com a polícia e o soldado traz pra gente aí informações que já acontecem, né? Ele não foi a primeira vez que ele também estava aplicando esse golpe e muitas vezes as pessoas acabam tentando comprar mesmo, né? Um celular de segunda mão, mas aí tem que ficar atento realmente para saber onde que você vai pegar esse celular, como é que você vai pagar, tenta ali, né, assim, cercar do máximo que você conseguir de segurança aí com essas dicas que a gente trouxe para vocês. Obrigada, Maicon, obrigada, soldado. Bom dia para vocês aí. Agora, olha só, uma igreja lá no Itapuã foi invadida na noite de ontem e os bandidos chegaram a levar vários equipamentos de som. E o problema é que essa não foi a primeira vez, gente. Foi a segunda vez que o local foi furtado em menos de 15 dias. Ou seja, os criminosos não estão poupando nem as igrejas. Vamos conversar com a Vanessa Vitória, que tem mais informações. Ô, Vanessa, eu vou te contar, viu? Agora só falta você me falar que eles também frequentavam a igreja, pra gente ficar mais pasmo aqui, né? Eles foram presos? Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não respeitam nem a casa de Deus, né? Eu acho que se eles frequentassem, Vivi, não iam ficar furtando, não. Porque aí iam ouvir uma palavra de fé, iam entender que trabalhar que é o certo, que na palavra de Deus fala que o homem deve viver do trabalho dele, e não do furto, e não do roubo. Então não frequentavam, não, porque senão tinham se alimentado aí de uma palavra boa e tinham mudado de vida, né? Ressocializado, melhorado. Mas deixa eu te contar a história aqui, como é que foi, ó. Passou por essa porta aqui, Vivi, que tá arrombada. De onde que ele veio? Depois eu explico que são dois, mas só para entender o que estava aqui dentro. Veio por aqui, atrás dessa parede, atrás desse muro aqui. É ruim pro Claudinho mostrar, mas ele vai fazer esse esforço pra gente. Ele veio por ali, tem um lote vago, e aí pulou, passou, né? Tem até uma telha quebrada ali. Ele vem por aqui, passa por essa porta, arromba e já vem entrando aqui onde tem o altar. Por aqui, ele fez uma bagunça danada, espalhou, até viu conta ali, um monte de conta caída pelo chão, espalhou tudo o que pôde e Vivi, inclusive, nas imagens que a gente tem, que a gente recebeu do circuito interno aqui da igreja, que tem as câmeras aqui, a gente ouve o barulho do alarme. E daqui a pouquinho eu vou contar que esse alarme aí que ajudou a polícia a colocar a mão nos dois. Olha só, circuito ali, não intimidou, alarme disparado, não intimidou. Isso era 8h29 da noite. No barulho também do circuito, a gente ouve tanto o alarme disparado quanto orações numa outra igreja que fica do lado de lá. Então, assim, uma via completamente movimentada aqui do Itapuã, ali é super movimentado, passa carro o tempo inteiro. Claudinho tentando mostrar ali no corredor, mas é tudo comércio, tudo comércio. Aquela região ali, ó, passou moto, passou uma bicicleta. Então, assim, é uma área muito movimentada, mas nada disso fez com que eles se intimidassem, não. Inclusive, Vivi, no outro ponto da imagem que a gente tem, a gente observa que ele sobe em um ponto. Aí eu perguntei aqui para o pastor da igreja, onde é? Ele veio primeiro, abriu essa porta desse banheiro e ele se pendura aqui para ver se tem alguma coisa guardada. Estava procurando que fosse realmente fácil de levar. Tem até a câmera posicionada ali também, que também não intimidou essa ação. Mas aí o que ele faz? Ele levou uma caixa de som daqui, levou um microfone. Como você contou no início aí, essa igreja ela também foi invadida há algumas semanas, 2 semanas no máximo. Então, assim, a gente não sabe se são realmente os mesmos. Mas pelo modo de agir, tudo indica que sim. O líder religioso aqui me falou que 99%, porque não tinha as câmeras, então não dá para comparar. Entendeu? Eu vou até chamar, ele não quer se identificar, enquanto eu falo aqui, para ele se posicionar, para a gente conversar com ele, Vivi, para ele falar aí do prejuízo. Boa tarde para você, fica aqui viradinho, por favor. Qual o prejuízo estimado aí? O que foi levado? Bom, boa tarde primeiramente, né? Pelo que foi levado a fiação de som, lâmpadas de emergência, caixa de som, microfones, DVD, notebook, até os 2 botijões de gás da igreja foram levados. Isso há 10 dias atrás aproximadamente. No primeiro furto? No primeiro. Aí, quando foi ontem, eles levaram uma caixa de som, o restante da fiação que ficou, e ainda danificaram o nosso ar-condicionado. O prejuízo aí, ao todo, deve ficar em torno de aproximadamente R$10 mil.
E aí, Vivi, ele tem até uma listinha aqui de tanta coisa. Fica aqui. De tanta coisa que tem ali, tem uma listinha para ler, porque senão ele nem se recorda de tudo. Mas o que acontece? Por que eu falei do alarme? Porque o alarme disparado acabou chamando a atenção das pessoas. E aí, quando ele saiu, foi encontrar o comparsa dele que estava do lado de fora, são dois, um de 21 e um de 48 anos. A população, tacou a mão neles. E aí eles foram presos e foram levados para a 6ª Delegacia de Polícia aqui do Itapuã. Eles seguem ainda presos, não passaram por audiência de custódia. Nossa produtora maravilhosa, Lari, ela apurou tudo aí com a delegada desse caso. E eles já tinham assinado um termo, né, circunstanciado. Um tem passagem, o outro não. Mas eles, por enquanto, ainda não passaram por audiência de custódia. A gente espera, né, que eles fiquem presos, porque aqui, o pastor tá com medo, né, pastor? Eles não frequentavam a igreja aqui não, né? Porque senão tinham melhorado de vida, né? É verdade. Infelizmente, tem muitas pessoas que deixam para procurar a Deus em último caso, porque a igreja sempre está de portas abertas. Nós temos vários testemunhos de pessoas que hoje estão no nosso meio, que eram drogados, que foram assaltantes no passado e, graças a Deus, tiveram a vida transformada através do Evangelho, através da ministração da palavra. E hoje, infelizmente, a gente acabou tendo esse prejuízo, mas nós temos certeza que Deus vai ressarcir. E o mais importante é porque a nossa igreja vai estar orando para que essa pessoa chegue a conhecer a Cristo, porque de uma vez que o homem conhece a Cristo, automaticamente ele tem a sua vida transformada. Amém, é isso. Olha só, Vivi, vamos dar um amparato aqui da Polícia Civil com relação aos furtos em comércios aqui no Itapuã. Eu e o pastor, a gente está fazendo uma continha aqui, depois eu confirmei com a nossa produção. Foram 116 furtos no ano passado, aqui em comércios. E nesse ano, de janeiro até maio, já foram 41 furtos. Então, assim, essa região aqui, principalmente uma região de muito comércio, tem tudo ali, tem bastante igreja, tem drogaria, tem vários supermercados. Então, nesses comércios da região, só nesse ano, de janeiro até maio, 41, isso que foi notificado, pessoas que fizeram ocorrência, né? Porque tem gente que acaba, às vezes, não fazendo, é um furto ali de celular, uma coisa menor, mas quando invade assim, e como é que você ficou sabendo que tinham entrado aqui? Como houve esse furto há mais ou menos 10 dias atrás, nós aqui da congregação nos reunimos e colocamos esse sistema de segurança. Aí nós conseguimos, através do alarme que foi acionado, aí um dos nossos irmãos, dos nossos fiéis, já acionou o grupo, que nós acionamos a polícia e, graças a Deus, conseguiram detê-los. E você conhece as pessoas que seguraram eles ali até a polícia militar chegar? Não conheço, porque eu não moro aqui na região, eu moro um pouco distante, e quando eu fiquei sabendo, eu estava no trabalho, né, que eu trabalho à noite, e os irmãos da igreja correram para cá quando ficaram sabendo e, na sequência, já foram encaminhados à delegacia. Mas que bom, né, Vivi, que esses populares aí fizeram a coisa certa, seguraram os dois, mantendo a integridade física, né, que é o que a gente sempre fala aqui, não lincharam, não fizeram nada disso, mas mantendo a integridade física dos dois, seguraram até que a Polícia Militar pudesse chegar aqui e levá-los para a 6ª Delegacia de Polícia, Vivi. E foram corajosos, né? Graças a Deus também não aconteceu nada com eles. A gente fala, né? Olha, eu espero que nesse caso aí, a gente viu a importância de colocar câmeras de segurança, de colocar o alarme, que ajudou. Muitas vezes não ajuda que cometam um crime, mas depois ajuda a polícia a identificar e muitas vezes até recuperar todos esses bens, né? E nesse caso, como você falou, para passar para a audiência de custódia, a gente não sabe, né, se eles vão continuar presos. A gente vive mostrando aqui que a polícia muitas vezes reclama que está enxugando gelo, porque vai lá, prende, logo, logo eles saem. Mas aí, nesse caso, já fica essa dica, né, que em vez de invadir a igreja, que eles possam se redimir e que possam realmente frequentar para começar a ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus. Obrigada, viu, Vanessa? Até já. A gente conversa daqui a pouco mais um pouquinho. E olha, a PM encontrou um local usado para desmanche de veículos no Núcleo Bandeirante. Um homem procurou a polícia para contar que tinha encontrado um caminhão dele, que foi furtado há 20 dias em Sobradinho. Quando os militares chegaram até o endereço, no setor placa das Mercedes, encontraram um caminhão e a carcaça ali, tinham peças de outros veículos também. E a Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia no local e investigar esse caso.
E hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e alguns aliados do casal estão prestando depoimento simultâneo, ao mesmo tempo ali, a Polícia Federal, sobre aquelas joias recebidas da Arábia Saudita. A polícia decidiu ouvir todos ao mesmo tempo, em salas diferentes. Por quê? Justamente para poder evitar que eles combinassem alguma coisa ali, né, para contar uma versão semelhante dos fatos. Quem está acompanhando é o repórter Isaías Godinho, que conversa com a gente agora ao vivo e traz mais informações, né, Isaías? Como é que está aí esse depoimento de todos eles? O que eles vão ter que explicar? O que a Polícia Federal está querendo aí que eles expliquem em salas separadas e de forma simultânea? Boa tarde para você. Oi, Vivi, boa tarde para você. Boa tarde para você também que acompanha a programação do SBT. Olha, a polícia quer saber se eles foram beneficiados de forma direta com a comercialização destas joias que foram recebidas, por exemplo, pela Arábia Saudita, dentre outros países, ao governo federal. Esse inquérito investiga justamente esse trâmite, né? Até porque foi apontado, principalmente com aquele chamado kit ouro branco, que houve uma comercialização bem expressiva de um Rolex para a Pensilvânia, nos Estados Unidos, avaliado ali em aproximadamente R$300 mil, que depois foi recomprado para poder ser apresentado aos órgãos públicos depois ali de um trâmite, uma denúncia apresentada pelo Tribunal de Contas da União. Mas falando sobre a operação de hoje, Vivi, na verdade sobre essa oitiva que está acontecendo de forma simultânea desses 8 investigados envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama, é que a defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama alega que esse caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Eles utilizaram ali um argumento da Procuradoria-Geral da República, afirmando que o caso de investigação destas joias deveria tramitar em outra instância e que, por conta disso, eles poderiam ficar em silêncio durante o depoimento. Esse pedido da defesa foi apresentado às autoridades policiais. A informação que nós temos é que, acompanhando a movimentação aqui desde as primeiras horas do dia em frente à Polícia Federal, é que Bolsonaro já deixou a sede da PF. Os carros que vieram no mesmo comboio de Bolsonaro foram vistos saindo da corporação e, de acordo com informações de interlocutores, Bolsonaro está no Partido Liberal, que fica nas proximidades do centro de convenções ali da Asa Sul. Então são essas as informações, que Bolsonaro não prestou nem 40 minutos de depoimento, utilizou esse argumento justamente para ser liberado desta oitiva. Além dele, o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, também ficou em silêncio. O ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, também optou ficar em silêncio. Já o tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, o Lorena Cid, ainda estão prestando depoimento aqui na sede da Polícia Federal. Uma outra pessoa, a 7ª pessoa ali desse depoimento, a 8ª pessoa, na verdade, desse depoimento, que é o Frederic Wassef, advogado de Bolsonaro, também está prestando depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Isso acontece por meio de videoconferência. Este depoimento está sendo conduzido por um delegado da Polícia Federal daqui de Brasília. Então, está ocorrendo de forma simultânea. Inicialmente, os depoimentos eram para ocorrer de forma simultânea, como eu mencionei, cada um dos depoentes em salas separadas, para que eles não pudessem combinar as versões. Esse inquérito investiga justamente, Vivi, essa questão em torno desses presentes que foram recebidos pelo governo brasileiro, os sigilos bancários do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram quebrados por determinação do Supremo Tribunal Federal, mas agora a defesa surge aí com esse argumento oriundo da Procuradoria-Geral da República. Resta saber se eles serão reconvocados novamente para prestar depoimento na Polícia Federal. No entanto, até o momento é o que se há de informações aqui da PF. Viu, Vivi? Volto com você ao estúdio. Isaías, obrigada pelas informações. Qualquer novidade aí, pode nos chamar, viu? Bom trabalho para você. E peritos da Secretaria de Saúde fizeram um mutirão para poder analisar laudos e liberar passe livre para portadores de necessidades especiais. Gabriela Tunes traz informações para a gente. Durante o mutirão, a Secretaria de Saúde conseguiu atender uma demanda reprimida. Foram 3.200 laudos avaliados pelos peritos e homologados. O passe livre especial é concedido para pessoas que têm insuficiências cardíacas e renais e também outras doenças, portadores de câncer e também pessoas que têm deficiências mentais, físicas ou sensoriais. E para conseguir o benefício, essa pessoa que cumpre todos os requisitos pode solicitar esse benefício no site da Secretaria de Pessoa com Deficiência.
ou então pessoalmente no posto do BRB Mobilidade, que fica na estação do metrô da 112 Sul. Aí os servidores vão analisar os laudos e então conceder os benefícios. E moradores da colônia agrícola Sucupira, no Riacho Fundo, tiveram uma surpresa meio assustadora, viu? No meio das plantas do jardim, encontraram uma jiboia, olha lá. A Polícia Ambiental foi acionada e capturou a cobra que foi solta em uma área de mata. Só para vocês terem uma ideia, neste ano, até esta semana pelo menos, 46 jiboias foram capturadas pela PM em todo o DF. A orientação em casos como este é ligar para o 190 e aguardar a viatura. Nesse período também de seca, que vai ali, né, se estender um pouco mais, começam as queimadas nas matas. Muitas vezes as cobras acabam saindo e aparecendo na área urbana. Então, todo cuidado aí é pouco. E teve mais animal solto por aí, esse se refrescando, ou melhor, quase se afogando, viu? Foi lá no Jardim Botânico, um saruê foi parar ali dentro da piscina. Ô, coitadinho ali, olha. Um morador da casa ligou para a Polícia Ambiental resgatar o animal que acabava correndo um risco ali de se afogar. Ele foi retirado da água, como estava tudo bem, em boas condições de saúde, foi solto em uma mata próxima ao local. Agora presta atenção nesse vídeo, gente, um vídeo que circula nas redes sociais mostrando a truculência de um motociclista contra um idoso em Ceilândia. Roda pra gente. As imagens mostram a confusão no centro de Ceilândia. Um motociclista, em ataque de fúria, abre a porta do carro do idoso e tenta arrancá-la inúmeras vezes. Em seguida, bate a porta do carro contra o senhor quando ele sai do veículo. O motociclista tira o capacete e ameaça jogar contra o idoso. Só aí, outras pessoas entram em cena para conter o motociclista, que tenta justificar a ação. Entramos em contato com a Polícia Civil, que disse desconhecer o caso. A rede social que divulgou o vídeo, Taguada Deprê, disse que o flagrante ocorreu há algumas semanas. Olha, eu fiquei tão chocada com essa imagem. Quando eu vi ontem, olha, dá até assim um embrulho no estômago. Você fica pensando o que poderia ter acontecido ali naquela cena. Gente, como que a pessoa... O que acontece? Porque eu não sei se tem justificativa, não. É a pessoa ele falando que tentou justificar, a gente tenta até ouvir para entender melhor o que ele está falando, fala ali da mulher. Mas o que justifica parar, ir atrás daquele senhor, abrir a porta do carro com aquela violência. E aquele senhor que depois acaba se ficando ali extremamente irritado também, fica preocupado porque ele está arrancando a porta do carro. E aí ele sai. E, gente, vocês repararam ali, a gente pode até rodar de novo essa imagem, se der? Porque, olha só, na hora que ele tenta ali sair do carro, gente... O motociclista, ele tira ali aquele capacete e tenta, inclusive, né, faz aquela cena de como se fosse acertar. Você imagina se ele realmente tivesse acertado esse senhor, o que poderia ter acontecido? Esse senhor poderia ter morrido, a gente fica imaginando lá na frente. Será que, gente, nessa hora que a pessoa está irritada, ela nem pensa nas consequências. Mas aí depois, se tivesse acontecido algo mais grave, aí teria se arrependido certamente, mas já seria tarde. Então, assim, graças a Deus que diante dessa situação, ele ainda conseguiu se conter ali para não atacar esse senhor com esse capacete que ele estava na mão. Mas, gente, o que está acontecendo, né? Olha, vamos tentar respirar fundo, né? O que eu falo, às vezes, assim, até quando você está errado, principalmente no trânsito, pede desculpa, porque depois a gente não tem mais como voltar atrás. Olha ali a situação, que violência, quase arrancando a porta do carro. E outra coisa, gente, às vezes a gente está irritado demais porque está atrasado, né? Aconteceu alguma coisa ali. Então, assim, sai na hora para ver se você não se estressa tanto no trânsito. Algumas dicas aí para ver se a gente consegue ter um equilíbrio emocional nessa hora. Bom, vamos lá. Um aluno do Renova DF que passava embaixo de uma árvore no Paranoá foi atingido por um galho que caiu sobre a cabeça desse jovem. Nas imagens, ele já aparece ali, olha, caído no chão, sendo socorrido por colegas que ligam para os bombeiros, que ali mesmo realizaram os primeiros socorros. E esse acidente foi no fim da manhã de ontem. Um jovem foi levado para a UPA do Paranoá.
De acordo com a Secretaria de Trabalho, responsável pelo programa Renova DF, o rapaz está bem, graças a Deus, né? A Secretaria também informou que pediu para a administração do Paranoá a poda das árvores, porque é comum que os jovens eles tenham aulas ali práticas nessa área, nessa região. E a gente estava vendo ali, né? Dá para ver muitas árvores ali em volta, então realmente precisa ser acionado. Que risco, a gente até, assim, recentemente, né, teve aquele caso lá no parque, que inclusive agora várias árvores foram realmente retiradas de lá, justamente para que ninguém mais corra um risco de repente, ser acertado aí por um galho. Bom, você já se perguntou qual que é o valor que você dá para o banheiro aí da sua casa, seu apartamento? É bom demais, hein? Quando a gente entra no banheiro, tá tudo limpinho. E aí depois pode tomar aquele banho, depois de um dia super cansativo. Mas olha, muita gente não tem esse privilégio, porque mal tem um banheiro em casa. Ou precisa usar, inclusive, um banheiro coletivo. Mas na estrutural, por exemplo, várias moradias ainda têm banheiros muito precários. E tem um projeto especial que veio para ajudar essas pessoas a terem mais dignidade. Veja como funciona. Dona Urânia mora na cidade estrutural há 28 anos. Ela divide a casa com o marido, filhos e netos. Ao todo, são 8 pessoas. E todos dividiam um banheiro que está em situação precária. Era muito difícil, né? Era muita gente, 8 pessoas. Então, para o banheiro só, banheiro pequenininho, né? Não tem estrutura nenhuma. Então, fomos passando assim, levando, né? Dividindo. Cada um, na hora que queria usar, ia usar e passava sufoco. Esse é o antigo banheiro da casa da Dona Urânia. Olha só, a gente consegue perceber que o chuveiro está com vazamento, a fiação elétrica toda exposta e não existe descarga. Aqui, para os moradores utilizarem o banheiro, eles precisam de um balde como esse de água. Segundo os engenheiros, não era possível reformar esse banheiro porque a casa ela é feita toda de madeira, então corria o risco de desabar. Por isso, os engenheiros fizeram um projeto, analisaram toda a residência para saber onde que poderia ser instalado o banheiro. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos mostrar para vocês esse novo banheiro que está bem aqui, atrás dessa parede. Olha, o banheiro tem toda a estrutura necessária. Tem pia, vaso sanitário, chuveiro. Está simplesmente em perfeitas condições. Isso mudou a vida de toda a família da Dona Urânia. Fiquei muito feliz de ter um banheiro novo, né? Um banheiro muito legal, que isso é os sonhos da gente, né? Sonhar alto, ter uma coisa boa, uma coisa melhor para a gente usar, ter o conforto, né? Ficou maravilhoso. Tá muito feliz? Estou feliz, graças a Deus. Tanto eu como a família. Dona Urânia foi uma das moradoras da cidade estrutural beneficiadas pelo projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro. No total, 35 famílias foram contempladas. 20 banheiros já estão prontos e outros 15 ainda serão construídos. O projeto saiu do papel graças a uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do DF. A CODAB investiu quase R$360 mil para a construção dos banheiros. As famílias beneficiadas foram escolhidas pela Marilurde, que é assistente social e acompanha de perto a realidade desses moradores. Foram selecionadas 35 famílias encaminhadas pelo CRAS, famílias onde não possuem rendas, que vivem apenas de benefícios, e nós habilitamos elas para melhorias. Nessas 35 famílias, a maioria delas não possuem banheiro, viviam em extrema vulnerabilidade, muitas delas faziam suas necessidades até em baldes, né? E hoje, você voltar aqui para ver que elas ganharam um banheiro é a realização de um sonho, né? O Felipe Paiva é engenheiro da CODAB e acompanhou as obras. Então nós precisávamos de fato fazer reformas. Nós tínhamos banheiros de reforma que tinham problemas de filtração, não tinham revestimento cerâmico, né? Então eu fui responsável pela execução, pelo acompanhamento da empresa, execução da obra em si. Estrutura seria toda a parte de fundação, né? Toda obra de alvenaria ela tem que ter uma fundação, seja bloco ou estaca, toda a parte de viga baldrame, pilar, viga, uma estrutura mesmo de concreto armado. Vira e mexe a gente passa na casa dos moradores para acompanhar. Com um banheiro novinho em folha, agora a Dona Urânia faz planos. Construir a minha casa é meu sonho.
O banheiro já foi o começo, né? Agora finalizar com a casa, em nome de Jesus. Eu vou tentar com a fé em Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu vou conseguir. Olha, nós vamos rapidinho aqui para o intervalo, mas a gente ainda tem muito assunto. Um deles, você vai ver que uma diarista foi presa por furtar joias de uma casa onde ela trabalhava, dinheiro numa outra casa, porque ela fazia a faxina, né? Em vários pontos diferentes aqui do Distrito Federal. Eu vou te contar esse caso já, espera. Estamos de volta. Olha, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar aqui até quase 2 horas da tarde, viu? Tem muito assunto pra gente. E olha só, gente, notícia boa. A família que teve um trailer furtado no fim de semana passado lá na Octogonal conseguiu recuperar o veículo. Vocês lembram? A gente contou aqui durante o jornal. A PM do DF encontrou esse trailer na madrugada de hoje lá na Asa Sul. Ele tinha sido furtado na última quinta-feira, enquanto estava estacionado perto de uma escola. A nossa equipe foi até o local do furto no início dessa semana. A gente conversou com os donos desse veículo. O casal, inclusive, se mudou de Natal para Brasília há pouco tempo, em busca de novas oportunidades, né? Estavam ali arrasados por ter perdido o trailer e com medo dessa insegurança aqui na região. Então, fica aqui a nossa felicidade agora de poder dar essa notícia de que eles recuperaram esse trailer. E espero agora que a segurança seja reforçada ali nessas proximidades também da Octogonal. Olha só, o DF registrou um primeiro caso de Eris no DF. Essa é uma subvariante da Covid-19, né? A paciente era o quê? Um bebezinho, mas foi internado lá no HMIB no início do mês com problemas respiratórios, mas teve alta dias depois. A confirmação ela foi feita pelo LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública aqui no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Saúde, embora seja altamente contagiosa, essa cepa não é tão agressiva, viu? Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, o nariz ali fica escorrendo, né? Mas aí a infectologista Jona Dark, ela mandou um vídeo pra gente explicando sobre essa variante nova, para que a gente não gere aí, né, nenhum desespero, porque não é o caso, e você fique tranquilo. E de olho também nas dicas que ela vai trazer. Bem curtinho, olha só. As variantes, elas podem dar um certo trabalho dependendo do tipo de mutação. Por isso que a gente tem aí a vigilância genômica para saber o grau de alteração e quais as dificuldades que a gente vai ter com essas variantes. Mas essa atual, que foi recentemente diagnosticada aqui em Brasília, em mais de 51 países, ela não tem assim, digamos assim, não tem demonstrado maior gravidade, maior taxa de hospitalização. Mas a gente sabe que sempre existem aquelas pessoas que podem complicar. Então tem que manter aqueles cuidados que a gente já sabe, mensurar o seu risco, manter os ambientes ventilados e em certas situações, se você tem algum sintoma respiratório, fique quietinho em casa ou faz aquele auto-isolamento e use a sua máscara dependendo do seu risco e da sua possibilidade de complicação e de infectar aquelas pessoas que estão próximas de você. Os cuidados a gente já sabe, né? É só manter. Isso serve para a vida. É isso, para a vida. Eu achei importante trazer a infectologista, uma médica, né, conceituada, que acompanha toda essa questão da Covid desde o início, para poder explicar para a gente. Porque hoje mesmo, meu filho mais cedo ouviu essa notícia, ele falou, mamãe, Covid de novo? Eu falei, não, mas calma, né? Essa cepa aqui ali depois, ela vai realmente trazendo mais contágio, mas só que ela não é letal como no início, né, como a gente passou aquela pandemia horrorosa. E o que ajuda também? A gente viu algumas dicas e o que ajuda também é a vacinação. Então, cerca de 80% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina, mas as doses de reforço ainda estão bem abaixo ali do ideal. Os postos de saúde estão vacinando contra a Covid-19, viu? E alguns, inclusive, atendem até às 10 horas da noite para poder vacinar contra coronavírus. E a lista você encontra no site da Secretaria, que é o saude.df.gov.br. E agora nós vamos falar aqui sobre as novidades do quadro de saúde do apresentador Fausto Silva e o quanto esse caso chamou a atenção para a doação de órgãos, né?
Ontem ele retirou o dreno em alguns catéteres e ele também está com a função cardíaca normalizada e começou a fazer a fisioterapia 3 dias depois de passar por transplante de coração. Notícias boas por aí, né? Mas você sabe que a maior busca na fila de doação não é por um coração? Metade das pessoas que aguardam por um transplante precisa de um rim. Olha só. 3 vezes por semana e em cada uma 4 horas sentada. É a rotina da hemodiálise. Valéria tem 35 anos e aos 17 os rins pararam de funcionar. Eu transplantei, a minha mãe doou para mim. Porém, esse rim transplantado, ele veio a parar novamente agora em 2021. Traz um impacto enorme no dia a dia dela. Eu trabalhava, tudo, mas infelizmente eu tive que me afastar. Eu saio daqui às vezes passando mal, né, por conta do processo. A Valéria está entre as mais de 37 mil pessoas no país que precisam de um transplante de rim. É o órgão que tem a maior lista de espera, que pode variar e levar anos. A dona Elza, por exemplo, espera há 8 anos, o Marcos há 4. Reduzir esse tempo depende basicamente de uma decisão que qualquer um de nós pode tomar: tornar-se doador. Mas esbarra na resistência das famílias quando perdem entes queridos. Membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, este médico explica que a comprovação da morte encefálica de um paciente, condição primeira para a doação, é 100% segura. Um exame comprobatório da ausência de fluxo sanguíneo no cérebro e uma segunda avaliação médica da morte encefálica é que determinam quem são as pessoas que podem ser as doadoras. Esses órgãos vão ser alocados para as pessoas que mais necessitam, onde eles têm maior probabilidade de sucesso. Sem o transplante, só a diálise mantém o doente vivo. E aí, outro problema: há um déficit de 10 mil vagas em clínicas, afirma o diretor da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Isso tem gerado um acúmulo de pacientes internados, aguardando aí em média 30, 60 ou até 90 dias, ocupando um leito de hospital sem necessidade, quando poderiam estar fazendo o seu tratamento a partir da sua casa, né? Esses pacientes têm sido impactados por uma crise humanitária. As principais causas que levam à falência dos rins são hipertensão e diabetes não tratadas. Diabético, Marcos sofreu amputações, ficou cego e perdeu os rins. O sonho dele? Um transplante. A gente espera que logo apareça, né, um doador aí para a gente poder sair dessa máquina e ter uma qualidade de vida melhor. Tem que ter muita fé que um dia esse rim vai chegar e aguardar. Tomara, né, que seja logo. E agora o desfecho de uma história super triste. No início do mês, nós falamos aqui no SBT Brasília sobre a morte da Maria Flor Oliveira Melo, uma bebê de apenas 4 meses de idade. Vocês vão relembrar aqui comigo. A mãe encontrou a menina no hospital, já quase sem vida, no dia 2 de junho, essa fofura aí. A menina foi levada para a unidade de saúde pela babá, que notou que a criança ela não estava bem, não respondia aos estímulos dela. Aí, a principal queixa dessa mãe era o quê? Era descobrir o que tinha motivado a morte da filha, porque o atestado de óbito dizia apenas que a causa ainda não tinha sido descoberta, estava ali um mistério. Somente agora, quase 3 meses depois, o laudo do IML saiu. A causa da morte foi hemorragia no pulmão, mas a razão indeterminada. De acordo com o delegado da 17ª Delegacia de Polícia, não há nenhum indicativo de culpa da cuidadora e o caso provavelmente será encaminhado para a Justiça sem nenhum indiciamento. É muito difícil, né? Porque bebezinhos, inclusive, nessa idade, costumam acontecer, não é, né, comum, mas acontece, de ter aquela morte súbita. E muitas vezes é dificílimo de identificar o que causou, não é culpa de ninguém. Nós conversamos com a Aline, mãe da Maria Flor. Ela continua muito abalada porque ainda não sabe o que aconteceu de fato, o que causou esse sangramento. Mas nesse primeiro momento, ela decidiu não recorrer ao Ministério Público. E nas palavras dela, ela pretende deixar a filha descansar. É um momento aí, né, que vive de luto intenso até descobrir o que acontece. E nós aqui do SBT Brasília, a gente deixa aqui os nossos sentimentos, deseja muita força para a Aline, para toda a família, para continuar essa caminhada. E a Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos por tráfico de drogas e por receptação de um veículo roubado.
Ele estaria guardando na garagem da casa dele um carro que foi roubado por uma dupla em Ceilândia. E durante o roubo, os 2 bandidos teriam feito o motorista de refém. Na casa desse suposto receptador, também foram encontradas várias porções de drogas. Quem vai trazer para a gente mais detalhes desse caso, porque a gente está vendo ali, né, que tem uma bolsa, remédios, enfim, quem vai trazer para a gente é o Maicon Leão. Maicon, bem-vindo mais uma vez. Conta pra gente como é que a polícia conseguiu chegar até esse rapaz. Oi, Vivi. Obrigado. Foi a inteligência da Polícia Civil que acabou recebendo informações, cruzando dados e chegou até essa casa ali na chácara 85 do Sol Nascente. E chegando lá, Vivi, os policiais perceberam, olhando ali pelo muro, que o carro que tinha sido roubado estava escondido ali. Então eles deram um jeito ali, arrumaram uma escada, conseguiram pular o muro. Perceberam que lá dentro também tinha, Vivi, um homem que seria o responsável ali por cuidar do local. Ele não estaria envolvido diretamente nesse roubo / sequestro ali da vítima, mas seria o responsável por guardar o veículo. Só que durante a varredura do local aí, que são justamente essas imagens que a gente vê na tela agora, a polícia descobriu que de errado lá não era só o carro, Vivi. Tinham também algumas porções de drogas, essa alta quantidade de medicamentos que a gente vê aí, parece uma farmácia ali no sofá. A polícia ainda está investigando a situação desses medicamentos, mas o detalhe é que até escondido ali dentro do sofá, a gente vê o policial colocando o braço ali no encosto e puxando essa bolsinha, tinha ali porções de drogas escondidas. Esse jovem de 21 anos acabou preso. Quem tem mais detalhes dessa operação para a gente agora é o delegado Thiago Peralva. Doutor, então vocês já estavam monitorando a região ali depois da informação que esse roubo que aconteceu, inclusive essa vítima foi libertada lá no INCRA 7, já em Braslândia, estaria escondido aqui no Sol Nascente? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Exatamente, Maicon. Através de informações de inteligência, nós conseguimos identificar que esse veículo estava escondido em uma casa na chácara 85 do Sol Nascente. Fomos até o local, utilizamos uma escada, inclusive, para olhar por cima do muro, para realmente constatar que esse veículo estava no local, verificamos que ele estava. Tivemos então a certeza de que esse veículo era produto de um roubo, um crime ocorrido no último dia 28 de agosto, na área da 15ª DP, crime este que inclusive a vítima teve sua liberdade cerceada pelos assaltantes. Então, após nós constatarmos ali a situação flagrancial do veículo no interior da residência, nós fizemos uma incursão, conseguimos ali capturar este indivíduo que foi preso em flagrante de 21 anos, fizemos uma varredura na residência, localizamos a chave do veículo, porções de crack, porções de maconha, dinheiro em espécie, balanço de precisão, e também localizamos esses remédios que vocês viram nas imagens. Inclusive, agora nós estamos fazendo uma análise para verificar se nos últimos dias houve algum outro roubo ou furto em alguma farmácia ou algo similar para que nós consigamos vincular esses remédios a algum crime. Até o momento a gente não tem essa informação. Assim sendo, esse indivíduo ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de receptação, já que a vítima não reconheceu ele como sendo um dos assaltantes, bem como pelo crime de tráfico de drogas. Agora nós estamos, inclusive, fazendo compartilhamento de informações com a 15ª DP, que é a unidade responsável por esse assalto que vitimou esta mulher, e vamos repassar para eles todas as informações que nós conseguimos coletar nessa prisão que nós realizamos para poder instruir a investigação do roubo que eles estão presidindo. Delegado, vocês chegaram até o local justamente com a informação desse veículo roubado e acabaram descobrindo que lá pode ser mais um ponto de droga ali da região. Sim, é um ponto de droga, a gente já conhecia esse ponto de droga, já fizemos prisões anteriores nesse mesmo local na chácara 85, ali predomina a venda de crack, nós já sabíamos disso, e não foi à toa que ali no interior da residência nós localizamos pedra de crack, pedra de maconha, então é mais um duro golpe ali ao tráfico da região. Conseguimos inclusive recuperar esse veículo que tinha sido roubado. A proprietária desse veículo, que foi vítima do assalto, ela não tinha seguro desse veículo, o veículo está praticamente intacto, só está com o vidro quebrado, que foi quebrado durante o assalto. Então agora nós vamos fazer a restituição do veículo para essa vítima, para que ela não fique com esse prejuízo, que seria um prejuízo inclusive enorme, já que se trata de um veículo bem novo, ele só tem 4.000 quilômetros rodados, e nós conseguimos recuperar e tirar esse prejuízo que a vítima ainda iria suportar. Caramba, hein, que coisa boa, hein, Vivi? Felizmente essa mulher aí
conseguiu recuperar o veículo. A gente lamenta tudo que ela precisou passar até esse ponto, né? Mas pensa, você com um carro novinho ali, cerca de 4.000 quilômetros, já perder para os criminosos, já não basta o trauma que ela passou ali na mão deles, momentos de tortura mesmo. Esse caso específico está sendo investigado pela 15ª DP, mas aqui a 19ª conseguiu localizar esse veículo, recuperar. Doutor, apesar de novinho, esse homem que estava lá responsável por cuidar desse veículo, ele já é um velho conhecido também, né? Tem dado trabalho na região. Sim, ele já possui antecedentes criminais por crimes patrimoniais, ocorrências também envolvendo drogas. Então ele não é um criminoso assim que nós não conhecíamos, já tem passagens anteriores e a região também já era conhecida. Então agora nós vamos tentar ajudar essa investigação da 15ª DP no tocante ao roubo, instruindo a investigação dele, fazendo compartilhamento de informações para a investigação deles, para que os criminosos que assaltaram e fizeram essa vítima passar por momentos horríveis sejam identificados, sejam presos também. Bebê, numa hora como essa, a gente tem que ressaltar o trabalho da Polícia Civil ali, da inteligência, de usar todos os elementos para conseguir localizar e aproveitar também para chamar quem está em casa para passar algumas informações para a polícia. Às vezes você estranha um movimento, percebe alguma coisa diferente ali na sua rua, comunica isso para a polícia, tá achando muito estranho, tem um movimento esquisito ali numa casa, às vezes é uma desconfiança que a pessoa tem, né, delegado, que pode ajudar numa investigação como essa. O crime foi lá do outro lado, lá em Braslândia, mas o carro veio parar aqui. Exatamente, Maicon. A polícia ela trabalha com uma série de informações, coletando uma série de elementos para que possa ter certeza do que aconteceu e chegar à autoria de algum crime, descobrir algum crime. E qualquer denúncia anônima que a população de bem fizer realmente ajuda a polícia. Basta ligar no 97, o sigilo é absoluto sobre a identidade, não precisa ter medo de nada. Se tiver um vizinho incomodando, se tiver algo de estranho acontecendo na sua rua, se souber algo que possa ajudar a polícia, denuncie. Ligue no 97, porque toda informação é extremamente importante. Delegado Thiago Peralva, muito obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília, primeira edição. Vivi, a gente lamenta o trauma que essa mulher passou, né? Mas felizmente agora, dos males o menor. Ela conseguiu ter o prejuízo ali que seria grande, pelo menos recuperado agora, vai ficar só com o vidro quebrado, mas o carro ela tem de volta e pelo menos um dos envolvidos ali, não na ação direta ali do assalto, do sequestro, mas que estava envolvido no crime ali por tabela, já está preso, né? Olha, por sorte, né, então, porque realmente, como você falou, imagina, estava ali ainda comemorando, né, o carro novo. Mas vou te falar aí que essas denúncias pelo 97, elas têm que ser realmente o quanto antes, porque isso vai ajudar a polícia a resolver o caso o mais rápido possível, como a gente até mostrou ontem, né? Os vizinhos viram uma movimentação estranha, filmaram ali um carro esquisito, mas aí não ligaram para a polícia na hora, ainda foram ligar para o dono da casa, quer dizer, nessa hora, o 197 ajuda demais. Obrigada, Maicon, obrigada, delegado. Boa tarde para vocês. Maicon, até já. Bom, vamos mudar aqui agora um pouquinho o nosso clima, porque é hora de chamar o Davidson Santos para poder atualizar a gente sobre o que está rolando na internet, nas redes sociais, assuntos que todo mundo comenta, né, Dave? E a gente não quer ficar de fora da conversa, não dá para ficar boiando, né? Boa tarde para você, Dave, seja bem-vindo. E conta aqui pra gente. A gente vive falando aqui, né, que hoje quase tudo pode ou está sendo filmado e a gente fica preocupadíssimo, né? A gente trouxe aqui no jornal alguns casos de câmeras escondidas em apartamentos alugados, casas de temporada, pessoal que vai viajar, aluga ali um apartamento, nem imagina que está sendo filmado. E hoje a gente volta nesse assunto porque tá virando febre no comércio de rua de São Paulo a venda de uma câmera escondida que já vem ali instalada na tomada. Explica pra gente, que tenso isso, Dave. Boa tarde, Vivi. Boa tarde para todo mundo que assiste o SBT Brasília. Pois é, a gente já trouxe alguns casos aí de alguém que aluga um apartamento, por exemplo, e aí no rack tem uma câmera escondida no quarto. E agora no comércio de rua de São Paulo virou moda ali entre as pessoas, os comerciantes, venderem uma tomada em que tem os 3 pinos ali normais. E dentro de um desses pinos onde a gente coloca ali, por exemplo, o carregador para carregar o celular ou qualquer equipamento eletrônico, tem uma câmera. A gente vai ver esse vídeo em que o próprio vendedor explica como é que funciona essa tomada. Dá só uma olhada. Tomada elétrica, câmera espião, Wi-Fi. Olha a definição de imagem desta câmera. Como é que funciona? Você abaixa o aplicativo lá no seu próprio celular
Abaixou, só colocar a senha do Wi-Fi da sua residência. Lembra e observa onde está a lente da câmera. Quase não dá para ver a olho. Está neste pino de cima ali, tá vendo ali, ó? Nesse pino do meio, né? Então veja, a qualidade dela é Full HD, abertura 90 graus. Você vê ele explicando, e sabe o que é o desespero? Porque ele fala ali, a imagem realmente super nítida, e a gente olha naqueles pinos, a gente não consegue ter ideia de que ali tem uma câmera, você imagina. Agora você não se sente mais seguro, né? Você faz uma viagem, você não sabe mais se você pode ir ao banheiro, o que você pode fazer ali no apartamento, você está seguro, se tem uma invasão de privacidade. E será que isso daí é legal, hein? Porque muitas vezes a pessoa usa para algo realmente que ela precisa acompanhar, mas nesse caso aí, eu imagino que muita gente esteja colocando de forma ilegal. Pois é, Vivi, nas redes sociais estava todo mundo comentando justamente sobre isso, né? Principalmente aluguel de apartamento e de casa, que é o mais comum, que a pessoa às vezes coloca a câmera ali para poder ver o que está acontecendo, mas isso acaba acabando com a nossa privacidade, porque a pessoa consegue ver com nitidez, se eu não me engano ainda estava... Então a pessoa meio que vigia a gente ali e o equipamento tá bem seguro ali no sentido de estar escondido. A pessoa esconde o negócio ali com qualidade, conecta rapidinho no Wi-Fi. Isso é um perigo e o pessoal tava realmente com medo agora. E aí o pessoal tá até fazendo ali a fiscalização, montando um passo a passo de como você fazer a vistoria no apartamento, por exemplo, que você aluga, para descobrir que você tem ou não a câmera escondida ali te vigiando. Olha, a gente depois vai precisar então desse tutorial aqui também, porque esse daí a gente mostrou, né? Não dá para ver essa câmera. Depois a gente tem que entender como que a gente pode se prevenir. Mas eu quero te dizer que o Chiquinho, que está aqui, nosso cinegrafista, ele já deu uma dica ali, viu? Ele tá ali e falou assim, coloca uma fita isolante. Imagina, agora a gente vai ter que ficar colocando fita isolante em tudo quanto é tomada, né? Qualquer coisa ali a gente já tem que desconfiar. Gente, cuidado. Mas olha só, vamos falar aqui de um outro assunto. Uma imagem que, na verdade, impressionou demais. Um menino de 4 anos escapou da morte por muito pouco, né? O caso aconteceu em julho desse ano, mas agora que essas imagens viralizaram e foi lá em Santa Catarina. Explica pra gente o que foi que aconteceu. Pois é, Vivi, volta e meia nas redes sociais aparece um vídeo, a gente fala, de onde é que surgiu esse vídeo, quando é que aconteceu esse fato, e aí a gente vai buscar e acaba realmente achando que já faz um tempinho, né, em julho, mas só que agora nas redes sociais tem viralizado esse vídeo em que essa criança de 4 anos, lá em Guaramirim, cidade de Santa Catarina, ela sobrevive, mas por muito pouco. Vou pedir para rodar as imagens enquanto a gente vai conversando, Vivi, e olha, é assustador, a gente já tá embaixo a imagem, porque realmente é muito pesada, tá lá a criança que vai aparecer na rua ali perto do poste. E aí, ó, ela aparece ali a criança, ó lá. E aí a moto passa e por pouco não leva a criança junto. A criança teve ferimentos leves, como você vê na imagem, ela sai depois andando, né, do acidente que acontece aí. Mais uma vez a gente vai repetir de uma forma mais nítida, porque a câmera de segurança acabou talvez dando uma falha ali, mas vai começar a repetir esse vídeo de novo, Vivi, a gente consegue ver nitidamente a pessoa com a criança lá, a motociclista passa, acaba levando a bicicleta junto, e esse caso aconteceu na sexta-feira, dia 30 de julho, lá no bairro Escolinha dessa cidade de Santa Catarina. A bicicleta foi arrastada pela moto que caiu no asfalto, contudo, logo em seguida, a pessoa que foi atropelada e a criança de 4 anos acaba levantando e saindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Já a motociclista, ela disse que estava confusa ali, acabou ali meio que não vendo o que tinha acontecido. Se notar na imagem, tem até um carro estacionado ali atrás, a criança acaba escapando desse carro e aí perdeu a visão da motociclista, que teve inclusive traumatismo craniano, foi encaminhada para o hospital, e essa imagem viralizou. Eu fui procurar de onde era essa imagem aí que impressiona, acabamos achando que foi lá em Santa Catarina em julho que aconteceu esse caso. Nossa, mas que imagem chocante. Eu falar que, olha só, o anjo da guarda dessa criança estava acionado ali com força, viu? Porque é impressionante, quando leva ali a bicicleta, parece que nem encosta na criança, né? Passa ali como se tivesse dado uma banda e a criança depois ali continua, mas serve inclusive de alerta, né? Uma imagem antiga que viralizou agora, mas serve de alerta ali para quando estiver atravessando a rua, estiver passando, cuidado com as crianças também quando estiverem de bicicleta. Obrigada por, então, esclarecer essa imagem aí pra gente. Muitas pessoas ficam se perguntando, já sabem, então, contar direitinho naquela roda de conversa. Ô, Dave, quero saber o seguinte, e de vocês também que estão acompanhando a gente. Será que vocês ficaram de olho no céu de Brasília ontem?
estava mais iluminado com aquele fenômeno chamado superlua azul, né, David? Quem tem esse nome, na verdade, né, de superlua azul, mas é óbvio que ela não fica azul, né? Ela fica mais próximo ali da Terra, fica mais fácil de poder registrar. Só que vou te contar um negócio, o pessoal tem dificuldade, né? A gente fica esperando o dia inteiro para chegar à noite. Ontem eu mesma estava levando meu filho ali para a aula, de repente falei, hoje vamos fazer esse registro da Lua. Olha, além de ser difícil com o celular, ainda estava cheio de nuvem ontem, Neive. Pois é, foi meio difícil registrar essa superlua azul, que só tem esse nome porque é a segunda lua cheia do mês. Ela não fica na cor azul. Tinha muita gente na internet falando, não tá azul, é mentira, aqui em casa tá branco, ou a minha casa tá amarela. Mas só que, gente, é só o nome que dá a segunda lua cheia, só isso. Ela não vai ficar azul, não muda de cor. E muita gente nas redes sociais estava tentando registrar aí a lua da melhor maneira possível. Não saiu umas fotos tão boas, mas aí esse fenômeno acontece, Vivi, porque a lua ela fica mais próxima da Terra, como você disse, e ela fica 14% maior e fica 30% mais brilhante. E aí todo mundo aproveita para poder registrar esse momento no céu aí. E aí, vale lembrar também que aqui em Brasília a gente está com chuva, né? Uma chuva muito forte, inclusive. Aliás, em alguns pontos chuva muito forte. E aí as nuvens podem ter atrapalhado, então, a visão dessa superlua azul. Mas só que a gente tem imagens, né, Vivi, que nosso cinegrafista fez desse momento que registrou aí a Lua, conseguiu capturar esse momento, porque os especialistas disseram que durante o pôr do sol ali, depois do pôr do sol fica mais fácil de ver a Lua, porque ela parece já grande, amarela, bonita ali. E aí, aqui em Brasília, o momento mais perto que ela poderia aparecer foi por volta ali das 10h55, 11 da noite. E aí o pessoal pôde aproveitar para poder fazer esses registros da superlua azul, que iluminou o céu de alguns lugares ontem, porque em outros tinha muita nuvem no céu. Pois é, eu tava com esse momento aí, muita nuvem no céu, ele pode dar 7 horas da noite. E você sabe que depois, por volta de meia-noite, né, eu falei assim, nossa, peraí que agora eu acho que é a hora que dava pra ver melhor. Fui lá ver, nós já tinha passado da hora, né, que era por volta das 11. E lá na minha casa também tem várias árvores, é que dificultou ainda mais. Quer dizer, vi a lua maravilhosa aí nessas imagens do nosso cinegrafista, o Angélio Damião, que fez alguns registros. E você sabe que ontem eu estava aqui, encerrando o jornal e acabei pedindo para o pessoal, né, olha, se você conseguir fazer esse registro do fenômeno da lua azul e tal, manda pra gente, tira essa foto, manda pro nosso WhatsApp. E aí a gente recebeu, olha aí, pra gente conferir quem foi que mandou pra gente. A Patrícia Martins conseguiu fazer esse registro. A gente vê que o céu ali, né, tem um pouquinho de nuvem, mas a gente conseguiu observar em detalhes como ela estava bem iluminada, branca, maravilhosa. Ela inclusive colocou ali, né? Lindo! Ela estava ali numa região de Chácaras de Taguatinga. Muito obrigada por poder mandar pra gente essa foto aí. Quer dizer que nem sempre é muito fácil fazer esse registro todo com o celular, mas deu certo aí, pelo menos, pra gente ver que ela aconteceu. Hoje de manhã, inclusive, muita gente estava vendo, né? Porque disse que no início ali, no amanhecer, ainda estava dando para ver essa lua ali bem grandona. E agora vai demorar para ter de novo esse fenômeno específico, né, David? Vai demorar, é bom registrar mesmo, é como se fosse o eclipse lunar, todo mundo para poder observar ali. Parabéns a quem mandou a imagem pra gente, que conseguiu, que eu fui tentar tirar. Se eu mando a imagem pra você, parece que é a luz de um poste, porque eu não consegui focar bem ali não, porque o negócio tava bem feio. E se você também tiver uma imagem interessante, algum vídeo, algum flagrante, manda pra gente no nosso WhatsApp, que vai ser um prazer mostrar aqui, né, Vivi? Vai sim, ainda bem que você falou sobre isso, que é pro pessoal, então, mandar cada vez mais aí, se conectar com a gente, porque é esse espaço aqui que a gente tem para conversar, sentir mais perto. E eu quero te dizer que eu também nem mostrei a minha, que a minha também ficou bem ali se confundindo com o poste, viu, David? Olha, obrigada pelas informações, obrigada por trazer todos esses dados aí pra gente. A gente bate mais papo aí ao longo da semana. Na verdade, vamos ver se você traz pra gente amanhã, né, que a semana tá acabando, tá? Mas se tiver coisa interessante, é claro que a gente te espera aqui. Beijo! Bom, e fenômenos naturais sempre chamam a atenção, né? E esse é um período, inclusive, de furacões lá nos Estados Unidos. Muitos brasileiros moram por lá, passam as férias e os familiares por aqui ficam realmente preocupados. O furacão Idália chegou aos Estados Unidos com ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Mas esse fenômeno aí está perdendo intensidade, para o pessoal ficar mais tranquilo também, né? Já foi rebaixado ali para tempestade tropical enquanto avança para a costa leste do país. Mas antes disso, no estado da Flórida, provocou ao menos
2 mortes. A estrutura da casa de madeira foi parar longe. Rodovias foram invadidas pela água do mar, que subiu quase 3 metros em algumas regiões. Depois de passar por Cuba, a tempestade tropical Idália ganhou força graças às águas quentes da região do Golfo do México. Ali foi elevada a furacão e chegou à categoria 4, numa escala que vai até 5 e que é considerada catastrófica. Pouco antes de chegar à Flórida, às 15 para as 8 da manhã desta quarta, perdeu um pouco de força. Como furacão de categoria 3, os ventos ultrapassaram os 200 km por hora. Além da ventania, a chuva deixou cidades inteiras assim. O acesso terrestre é praticamente impossível. Uma dessas cidades é Tampa, onde este casal de brasileiros vive. Eles pedem para que a gente recolha tudo que for móveis do lado de fora, as lixeiras, tudo você tem que guardar. Porque tá tudo aqui dentro, tá tudo aqui dentro, aqui acumulado. Dura que a hora que falta luz, você fica sem nada, você não toma banho, porque o heating não funciona, né? Você não tem geladeira, não tem ar-condicionado, com calor, porque assim, vem a chuva, mas o calor não diminui. Horas depois, o furacão atingiu o estado da Geórgia, já rebaixado à categoria 1, com ventos de 140 km por hora. Na noite desta quarta, chegou a Carolina do Sul já como tempestade tropical. Se não mudar a rota, a previsão é de que passe pela Carolina do Norte e, em seguida, deve se dissipar no Oceano Atlântico. Aqui em Washington, o governo federal declarou emergência na Flórida para que recursos financeiros possam ser destinados ao estado de forma imediata. O presidente americano também ligou para o governador Ron DeSantis, que é da oposição. Em um discurso, Joe Biden alertou que, apesar do furacão ter perdido força, a situação ainda é perigosa. Nos bairros onde o furacão já passou, o trabalho agora é de retirada das árvores que caíram e de restabelecer a energia elétrica, cortada para mais de 300 mil moradores. Pois é, e por aqui, quem precisou passar pela ponte JK hoje cedo se deparou com o trânsito parado. A via precisou ser totalmente interditada depois de um acidente entre 3 carros e uma moto. Um dos veículos subiu na mureta de proteção que separa as 2 pistas e bateu no poste. O trânsito foi desviado para as pontes das Garças e Ernestino Guimarães. Por volta das 8h15 da manhã, o tráfego foi parcialmente liberado no sentido Lago Sul. Segundo os bombeiros, houve um engarrafamento depois que um motociclista perdeu, na verdade, um engavetamento, depois que o motociclista perdeu o controle e caiu na pista. Foi até engarrafamento, porque eu estou vendo essas imagens ali, olha só como realmente o trânsito parou. Apesar do susto, gente, e do transtorno todo, que muita gente deve ter chegado atrasado no seu compromisso, ninguém se feriu gravemente. Uma perícia foi acionada no local, olha só, a gente vendo aí novamente o que foi que aconteceu por volta das 7 horas da manhã, então, esse carro que subiu ali, né, e bateu no poste, mas não, graças a Deus ali tudo terminou bem. Agora, olha só, uma mulher foi presa depois de cometer furtos enquanto realizava faxinas nas casas onde ela trabalhava, ali nas regiões da Asa Norte e do Noroeste. Quando os policiais foram até a residência dessa mulher, lá em Planaltina de Goiás, eles encontraram algumas joias que tinham sido furtadas na casa de uma ex-patroa dela. Quem que vai explicar pra gente detalhes desse caso? Vai ser a Vanessa Vitória, porque eu vou te contar. A gente fica até tenso, né? Porque a gente coloca realmente as pessoas ali dentro da nossa casa, entrega a chave para a pessoa. A gente realmente tem que ficar muito de olho, né? Várias pessoas, né? Uma grande maioria super honesta, mas a gente tem que ficar ali atento. Porque quando essa mulher chegou na delegacia, foi aí que ela contou que tinha também cometido um crime em outra casa que ela trabalhava, Vanessa. Oi, Vivi, boa tarde para você de novo, para todo mundo. Pois é, né? Olha só, e faxineira, ficha suja, viu, Vivi? A gente vai contar aí o histórico dela, mas a situação é essa mesma que você relatou aí. Ela acabou pega, mas não presa,
porque o crime aí acaba fazendo com que ela fique em liberdade e pode acabar fazendo faxina na casa de outra pessoa. Então, muita atenção para as dicas que a gente vai dar nesse link aqui para não sermos as próximas vítimas. Então, Vivi, o que aconteceu? Ela já estava aí fazendo esse limpa, né, essa faxina de centavos na casa das pessoas há um tempo. Isso é o que tudo indica nos registros policiais aqui, inclusive sobre a localização dela, que foi lá em Planaltina. E toda essa dinâmica, quem vai contar pra gente é o próprio delegado, o doutor João, que é aqui da 2ª DP na Asa Norte. Doutor, boa tarde. Como é que foi? Uma pessoa, pelo menos, já tinha feito um relato, teria feito uma ocorrência aqui, falando que tinha sumido alguma coisa na casa dela. Conta pra gente. Bom, boa tarde. Em verdade, foram 3 casos de suspeição de furto em relação a essa pessoa. Um na Asa Sul, um no Noroeste e um na Asa Norte. E diante dessas suspeições, né, e diante de alguns elementos que nós tínhamos, nós pedimos então ao Poder Judiciário uma expedição de mandado de busca e apreensão para a residência dessa suspeita e lá encontramos algumas joias que foram furtadas aqui na Asa Norte. Ela foi trazida à delegacia e confessou a prática aí de 2 furtos dos 3. Então, Vivi, olha a dinâmica. Ela estava aí com a joia, né, um cordão e também um anel desse furto que aconteceu na Asa Norte, mas confessou que tinha levado R$ 2.100 de uma residência no Noroeste. Esse valor ela tirou ali do closet dessa pessoa, dessa patroa aí, numa caixa que estava guardada lá. E os antecedentes dela aqui, ela já tinha sido fichada no início desse ano por causa da mesma prática na Asa Sul. Então, o que acontece? Esses 2.100, né, delegado, do Noroeste, tinha sido até do ano passado. Poderia ter fichado ela antes da Asa Sul. Mas o que o delegado estava me explicando aqui, Vivi? Qual que é a complexidade desse caso? A gente, às vezes, suspeita, mas não tem certeza. Você imagina só, às vezes você perdeu um anel em casa e você fala assim, uai, será onde que está meu anel? Você, às vezes, fala assim, perdi. Então, são coisas que são difíceis da gente saber se alguém levou ou não. E em uma dessas residências só tinha o marido e a mulher. Então não entrou ninguém lá além dela. Então quem que poderia ser? Foi o que deu o gancho mesmo para que encontrassem essa mulher, né? Foi o que reforçou as provas em relação aí aos demais casos. Sem dúvida nenhuma. Só tinha o marido e a esposa, então inevitavelmente só poderia ter sido ela, né? Ou outra circunstância que não foi trazida nos autos. Porque o dinheiro, você dá falta logo, e aí você logo já fala assim, não, alguém pegou. Mas se é um brinco, se é um cordão, acontece muito. Às vezes a gente tem mais de um e deixa num lugar e acaba ficando muito difícil. Um outro ponto aqui de alerta para nós aí, que sempre precisamos dessas pessoas que são profissionais maravilhosas, não é essa faxineira de centavos, não. Mas a gente sempre precisa dessas pessoas na casa da gente e, como a Vivi falou, a gente abre a porta da nossa casa. Inclusive, eu vou pedir para o delegado falar sobre a pena. Embora responda em liberdade, tem aí a confiança que é lesada da pessoa que abre a porta e coloca alguém dentro de casa assim, né, delegado? Ela acabou não ficando presa, foi pega, mas não presa, né? Fala sobre isso e a questão da pena. Ok. Ela não estava na situação de flagrante, porque os furtos já haviam sido praticados. Então, razão pela qual ela não foi presa no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Não quer dizer que não seja requerido ao Poder Judiciário, depender do caso, um pedido de prisão dela. Então não quer dizer isso. Em relação ao que ela vai responder pelo furto qualificado, ou seja, com um aumento muito significativo de pena, justamente pelo abuso de confiança. Porque a facilidade é muito maior na prática desses crimes justamente pela condição de diarista, da condição de confiança depositada nessas pessoas. Olha só, de repente você coloca aí, reforça a segurança na sua casa, coloca aquele cadeadão lá, com medo, né, de que alguém entre. E de repente não, você abre a porta ou faz como a Vivi falou, dá a chave para essa pessoa acessar a sua casa. Então algumas dicas é buscar realmente referência, a gente estava até conversando sobre isso. A referência também é um ponto complicado, porque às vezes ela não agiu dessa forma numa residência porque não teve oportunidade ou porque não encontrou alguma coisa para levar. É complicado, mas
ajuda aí, facilita, tentar pelo menos uma referência, não que isso vai impedir, mas vai te deixar um pouco mais seguro. Outro ponto, fazer uma pesquisa, porque, por exemplo, agora, o nome dessa diarista, que tem 43 anos, ele vai aparecer, se ela não aparecer com documentos falsos aí, se ela aparecer com a identificação verdadeira dela, vai bastar fazer uma pesquisa. Então, você que está contratando uma diarista, você às vezes fala, não preciso ter os mesmos cuidados que teria com uma empregada fixa, mas tem que ter sim, você está liberando a sua casa para o acesso dela. Então, faz uma pesquisa para ver se tem algum tribunal, né, delegado? Não só um tribunal aqui do Distrito Federal, mas outros tribunais pelo país. Então, tentar pelo menos fazer essas buscas aí para você ficar um pouquinho menos tenso quando coloca uma pessoa desconhecida dentro da sua casa. E ela pode acabar virando sua conhecida sim. Ela pode passar alguns dias fazendo faxina lá e não fazer nada. E só daqui lá na frente ela resolver fazer. Né, Vivi? Ô, Vanessa, explica pra gente, porque eu sempre fico aqui realmente curiosa, pensando como é que a gente faz para essa pesquisa, né, dar certo. A pessoa procura onde? É com o nome dessa pessoa? É com um CPF? Ela pode também procurar a delegacia para saber se tem algum registro? Qual que é a orientação para a gente na hora que a gente vai contratar uma pessoa, né? Assim, a primeira questão realmente é a gente pedir uma orientação, a gente sempre pede, né, ali para poder saber como que ela trabalhava em outra casa, mas fora isso, para a gente ter mais segurança, como é que faz essa pesquisa? O delegado ouviu, inclusive, sua pergunta. Posso falar? O delegado ele preferiu que eu falasse essa parte aí dessa pesquisa, porque você pode colocar um nome no Google mesmo. Você digita lá e procura para ver se vai aparecer algum antecedente criminal com aquele nome. Sabe? Aquelas buscas por tribunais mesmo, colocando ali no Google, você faz um check. Isso se ela apresentar um documento verdadeiro, porque se ela apresentar um documento falso, um nome de alguém que não tem antecedentes, vai ficar difícil essa questão. Esse ponto da referência também foi orientação aí do delegado que faça essa busca. Também não vai impedir, mas pode coibir. Você vai colocar alguém, já está há quantos anos? Eu, por exemplo, eu precisei contratar uma pessoa recentemente, duas, na verdade, uma não deu certo, eu precisei contratar uma outra. Então, assim, você liga. Eu já tentei por agência também de empregadas e diaristas, que às vezes eles fazem essa busca, eles já entregam, um outro facilitador você fazer por meio de uma agência que dá um pouco mais de segurança, mas não significa também que é um amparo completo de segurança, mas são medidas que vão aí tentar impedir que você seja a próxima vítima. Então, faça a busca, peça a referência. Se puder, contrate por meio de uma empresa que te dê algum tipo de garantia, algum tipo de segurança. E teve alguma suspeita, que aí eu acho que esse ponto o delegado mesmo pode falar, teve alguma suspeita, sumiu algum objeto na sua casa, desconfiou, denuncie, né, doutor? Denuncie pelo 197, o número 197, a identidade é preservada, ou faça até mesmo ocorrência. A ocorrência policial é muito importante. As pessoas às vezes não creem, ou tem dúvida, mas faça a ocorrência, porque nós podemos puxar no sistema todas as suspeições e fazer um encaixe, né? Fazer uma análise dessas situações todas juntas. Se ninguém fala nada, o fato não existe perante a Polícia Civil. Não tem como a gente ter conhecimento. E, inclusive, nem fazer essa busca por nome, que também não vai encontrar, porque não teve ocorrência, não teve denúncia. Daí porque ser essencial o registro da ocorrência policial nesses casos. Doutor, é de certa forma comum aqui na região esse tipo de registro? Até porque a gente mora no Distrito Federal, a Asa Norte em si, o Noroeste, muitos prédios ali, então muitas famílias morando na mesma área. Sim, esses registros de furto, eles são comuns no Distrito Federal como um todo, né? Mas a gente sabe que algumas vítimas, ou por descrença, ou enfim, coisas da vida, ou às vezes por não ter aquela certeza, uma suspeição maior, acaba não fazendo essa ocorrência policial, o que é essencial para o trabalho investigativo e para a eficácia nos resultados. E principalmente para a gente estancar que essa pessoa continue a praticar crimes. Isso é muito importante. Até complementando aqui, Vivi, com relação às medidas de segurança que você comentou, um outro ponto também é a instalação de câmeras de segurança em alguns pontos estratégicos, porque aí essa sua dúvida, ela deixa de ser dúvida e passa a ser uma certeza. Eu estava, inclusive, conversando com a nossa equipe quando a gente vinha aqui para a delegacia e a equipe perguntando, como é que você faz? Eu falei que no meu caso hoje, o bem maior são os meus filhos, então eu tenho muito mais preocupação se a pessoa vai ser carinhosa, vai ser amorosa dentro da minha casa ali,
ali, mesmo ela não sendo uma babá, do que efetivamente com bens materiais. Mas é claro que isso faz uma falta enorme. Então, posicionar, como foi no caso da Asa do Noroeste, que era o dinheiro, ali no closet, se tem uma câmerazinha posicionada, né, delegado, já facilitava, a dúvida viraria certeza. Bom, as imagens como um todo, elas ajudam muito as investigações, muito mesmo, né? A gente não só chega à autoria, como por vezes a gente consegue até pericialmente comprovar, né, alguns dados essenciais para a investigação, enfim, identidade, etc. e tal. Então é importante as imagens, sim. Doutor, muito obrigada aí pela participação, parabéns pelo trabalho aí. É isso, Vivi, se munir de todas as formas para tentar evitar aí que aconteça com a gente, né? Que aconteça dentro da nossa casa, mas a gente sabe que ninguém está imune. É isso, foram ótimas essas dicas, viu? Falo que assim, olha, graças a Deus estou tendo sorte, tenho a Joelma que está lá em casa comigo há 12 anos, Jojo, aproveito e mando um beijo para ela. E a gente realmente tem que ficar de olho atento, né? Mas até achar a Jojo ali foi um processo também, viu? Obrigada, um beijo, até já. E um vídeo de um homem que trocou a cor dos olhos viralizou na internet. Esse procedimento foi feito em Nova York e chamou a atenção dos internautas no mundo inteiro. Tem mais de 5 milhões de visualizações. E muitas pessoas estão querendo saber como é que foi feito, será que isso é seguro? Então convidamos a oftalmologista Camila Lopes para poder tirar essas dúvidas para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, doutora Camila? E me conte uma coisa, esse procedimento aí pode ser feito para fins estéticos? Boa tarde. Esse procedimento ele é contraindicado para efeito de fins estéticos, porque pode trazer um prejudicial à saúde do olho, principalmente da córnea. Esse procedimento que foi feito é um procedimento que o médico ele colocou um pigmento entre as camadas presente na córnea, no estroma da córnea, só que isso pode gerar uma inflamação imensa na região da córnea, uma perda de células do endotélio, pode levar à presença de glaucoma, porque vai interferir no escoamento do humor aquoso, dos olhos. Então, esse procedimento não é indicado, contraindicado para fins estéticos. Vou levar a cegueira? Pode sim levar a cegueira no sentido de que se tiver alguma descompensação da córnea, por exemplo, ela vai ficar opaca, seria branca. Então, a luz natural para nós enxergarmos não ia chegar no fundo do olho, que seria a retina. Então, pode chegar, sim, pode levar sim, a uma cegueira, e o principal é que esse procedimento é irreversível. Então, depois que você coloca esse... Não tem como voltar atrás. Não, depois que você coloca esse pigmento, não tem como tirar. Então, é contraindicado, por isso que a gente, oftalmologista, a gente contraindica o procedimento visando a saúde ocular do olho. Bom, a gente está falando aqui para fins estéticos, né? Então já fica aí esse alerta. Mas existem algumas situações, alguns casos que é recomendado esse tipo de tratamento? Tem alguns pacientes, por exemplo, que sofreu algum trauma ocular e algum motivo não tem visão e tem a presença da córnea branca. Aí tem alguns casos bem específicos que o médico indica a pigmentação da córnea para fins estéticos, no sentido de um olho ficar parecido com o outro. Mas isso é para caso que o paciente não enxerga já desse olho, não tem mais probabilidade dele voltar a ter visão, aí tem a indicação. Só que uma forma bem mais assim simples, desde que tenha indicação a nível da córnea, seria uma colocação de uma lente de contato colorida, que o paciente, tendo cuidado para usar, ele poderia usar, e você usa a lente, fica com a cor dos olhos que deseja, e quando não necessário mais, retira. Seria uma forma bem menos agressiva aos olhos. Mas nesse caso, usar essas lentes, elas podem ser usadas o tempo inteiro? Ou ela tem ali que usar só por algumas horas, tem que tirar?
Ou não? Ela realmente não corre risco nenhum com Não, essas lentes? precisa também ter o cuidado, né, com as lentes de contato, por exemplo, sempre higienizar as mãos antes de colocar, guardar em locais específicos, no estojinho, fazer a higienização do estojo. A lente de contato, a gente não indica muito dormir, porque quando o paciente vai dormir, é a hora que a córnea tem para respirar, que a gente fala, né? Então é ideal você tirar e trocar ela no tempo, tirar todos os dias, fazer o descarte geralmente de 1 mês a 2 meses. Então tem que ter todo o cuidado. E autorizado, o médico oftalmologista autoriza o uso da lente de contato quando a saúde da córnea está bem. O número de células do endotélio da córnea está bem, não tem risco de prejudicar a visão. E quando o paciente tem os cuidados necessários de higiene também, para não correr o risco de ter algum fungo, alguma bactéria no olho. Então, já fica também essa orientação, porque não é sair comprando também a lente e usando. É importante que passe antes para uma consulta para saber se pode usar essa lente, se não vai gerar depois nenhum transtorno. Agora, esse caso específico da tinta é permitido no Brasil? Tem alguns médicos que fazem sim, chama tatuagem da córnea, que é a queratopigmentação. Que é nesses casos que eu comentei, que é quando a córnea está opaca e que faz de uma forma artesanal mesmo, vem com uma agulha, vai pigmentandozinho assim, mas da parte externa assim, do olho, não interno como foi feito nesse paciente. Então seria um trabalho bem manual, bem delicado, mas para casos muito específicos. Agora, no caso desse paciente, o risco maior assim, que a gente vê é porque, como ele pigmentou a periferia da córnea, tem a restrição do campo visual, o campo visual dele fica um pouco mais limitado da passagem da luz, tem risco de infecção, porque é um procedimento que vai entrar dentro da córnea, né, dentro do olho do paciente, e também questão de a fotofobia, porque como altera um pouquinho a entrada da luminosidade nos olhos, então o paciente pode ter essa queixa também de fotofobia. Nossa, então fica aqui esse alerta. Não é tudo que você vê na internet que pode ser feito, tem que tomar os cuidados, tem que checar direitinho e sempre se consultar antes, né? Obrigada, viu, doutora Camila? De nada, agradeço vocês. Uma ótima tarde para você, até a próxima. Igualmente, boa tarde. Bom, e olha só, a gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, me espera que a gente já volta e eu vou te falar sobre um outro caso de um golpe, o caso de um grupo de estelionatários que aplicavam golpes em idosos e depois ainda debochavam das vítimas. Espera, eu volto já já. Estamos de volta, falei que ia ser rapidinho, né? Olha, a Polícia Civil está investigando uma quadrilha que é suspeita de aplicar golpes em idosos. Juntas, as vítimas podem ter tido um prejuízo de quase 50 milhões de reais. E o que mais chama atenção nessa história é que os golpistas ainda debochavam das vítimas de quem conseguiu esse dinheiro. Não dá para aguentar isso não, né? Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a Kátia Gomes, até para servir de alerta para que outras pessoas não caiam nesse mesmo golpe, né, Kátia? Explica para a gente como é que eles agiam. Viviane, esses criminosos, eles ofereciam consignado, mas, na verdade, tudo não passava, como você disse, de um golpe. As pessoas que aceitavam contratar esse empréstimo consignado, que na maioria eram ali aposentados e pensionistas, elas tinham que pagar uma taxa, um valor para conseguir esse empréstimo, só que o dinheiro nunca caía na conta. As pessoas ficavam ali aguardando e esses criminosos que não são daqui de Brasília, eles foram identificados e localizados em São Paulo, eles acabavam mudando ali de telefone, de empresas, de uma forma muito rápida, justamente para não serem localizados pela polícia. E para dar detalhes dessa operação, que foi uma longa investigação, começou no começo do ano passado, eu vou conversar agora com o delegado Hudson Maldonado, que está aqui ao meu lado. Delegado, tudo começou então com a denúncia de uma mulher que foi vítima desses golpistas. Ela veio até a delegacia e depois vocês perceberam que o golpe era muito maior. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Viviane. No início do ano passado, uma mulher procurou a 13ª DP, narrando ter sido vítima do golpe do falso empréstimo consignado.
Ela disse que havia efetuado o pagamento de uma taxa para a liberação do valor e que posteriormente, além de não receber o valor contratado, prometido pelos criminosos, ela ainda estava tendo os descontos na sua folha referentes a tal empréstimo. Então as investigações se iniciaram, foram 18 meses de trabalhos da 13ª DP e culminou no levantamento de uma organização criminosa bem estruturada em São Paulo, capital, e também nas cidades de Guarulhos e Santo André, sendo que essa organização criminosa agia não só no DF, mas em todo o Brasil. Aqui foram cerca de 5 milhões de reais em prejuízo, mas nós estimamos que, falando em termos nacionais, pode-se chegar facilmente na casa dos 50 milhões. E essas vítimas, delegado, na grande maioria, aposentados, pensionistas, quem são? A organização criminosa buscava as pessoas mais vulneráveis e que tinham alguma margem para empréstimo. Geralmente pessoas, inclusive, necessitadas, que estavam com um parente doente, lutando, no caso, contra alguma doença gravíssima. Então eles se utilizavam de uma oferta de valores muito altos, com juros muito baixos, às vezes até oferecendo a substituição de um empréstimo já feito anteriormente pela vítima. De fato, se tratava de um golpe. A pessoa, além de pagar a taxa, também tinha em seu nome um empréstimo contratado, sendo que todo o dinheiro ia para esta quadrilha. Delegado, depois que vocês identificaram as vítimas aqui no DF, como que descobriram que essa quadrilha já tinha aplicado um golpe aí que pode chegar a 50 milhões de reais em todo o Brasil? Dentro da técnica de investigação é feito um refinamento nas apurações. Então nós conseguimos descobrir que houve uma vítima em Sobradinho, houve várias outras em outras regiões administrativas do DF e fomos também, por meio das investigações, analisando o contato que a quadrilha realizava entre os seus integrantes, percebendo, então, passamos a perceber que eles aplicavam o golpe em todas as cidades, em todas as localidades do Brasil, não só no Distrito Federal. Mas eles tinham uma predileção por localidades distantes, acreditando na impunidade. Eles jamais pensariam, por exemplo, que a Polícia Civil do Distrito Federal fosse buscá-los no estado de São Paulo. Então eles achavam que a polícia simplesmente deixaria de lado e eles pudessem cada vez mais fazer novas vítimas, ostentando muitas das vezes até viagens pela Europa. Quantos foram presos? Quantos ainda estão foragidos? Foram 15 pessoas presas, entre homens e mulheres. 7 estão foragidos. 7 veículos foram apreendidos. Vários computadores e aparelhos celulares também foram apreendidos. 22 localidades foram alvo de busca e apreensão. Todas as contas vinculadas às pessoas físicas e jurídicas ligadas a essa organização criminosa estão travadas, estão bloqueadas, exatamente para que depois, por meio do Poder Judiciário, possa haver algum ressarcimento às várias vítimas. Eles conseguiam despistar a polícia trocando de empresa, e foram ao todo 7 empresas de fachada, trocavam de celular, como que eles agiam? Eles sempre trocavam rapidamente de linhas de aparelhos celulares, de contas bancárias onde eram feitos os depósitos e de tempo em tempo das empresas, das sedes dessas empresas tidas como fixas, onde eles pudessem se encontrar para, entre aspas, trabalhar e também gerar algum tipo de confiança naquelas pessoas que queriam ter um contato mais próximo. Tudo para tentar impedir o rastreamento da polícia. Então o celular ele é utilizado 48 horas, descarta-se. A conta bancária aberta com documentos fraudulentos, muitas das vezes de pessoas que nem sabiam que estavam tendo seu nome utilizado, também era rapidamente descartada após o saque daqueles valores. Tudo numa tentativa em vão de despistar a polícia do Distrito Federal. Ô, Kátia, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho aqui para o Dr. Hudson, que a gente está me ouvindo, que a gente está com o nosso tempo aqui finalizando, mas só para ficar claro, essas empresas de fachada, eles faziam anúncios, como é que eles conseguiam chegar então até essas vítimas, só para poder ficar mais claro aqui, para ninguém cair nesse golpe?
Eles abordavam as vítimas, conseguiam por meios ilegais os dados dessas vítimas. E eles tinham um script, uma espécie de aula que o mentor da organização criminosa passava para os demais comparsas, ensinando a eles como abordar as vítimas, técnicas de oratória e convencimento, sabendo tocar exatamente na ferida, aquela ferida financeira da pessoa que estava sendo abordada. E eles, infelizmente, na maioria das vezes, obtinham sim sucesso. Quem está passando, quem está com a pessoa doente em casa, quem está com privações financeiras severas, acaba, infelizmente, caindo desse tipo de golpe. Certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, sempre procurar um banco para não cair em golpes como esse, não aceitar nada pelo telefone, Viviane. Sem dúvida. Obrigada, Kátia. Obrigada, delegado. Uma ótima tarde para vocês. E olha, uma ótima tarde para vocês também. Muito obrigada pela companhia. Espero vocês de novo amanhã. E vocês ficam agora com o SBT Esportes Brasília. Um beijo. Tchau, tchau.